Que beleza! Que bom que você chegou até aqui ou voltou pela primeira vez, mas seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está no Segunda de Graça Podcast. E a gente continua firme no propósito de falar da graça de Deus em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós, porque o Senhor tem operado. E hoje, especialmente, eu estou muito feliz. Daqui a pouco eu falo um pouco porque, sabe quando você acha que as coisas estão dando certo, está frutificando, está multiplicando? Eu estou muito feliz. Mas depois eu falo por quê. Fica aí. Agora não esquece, hein? Você já sabe o rolê da internet, né? Então se inscreve no canal, curte, compartilha, manda essa entrevista que hoje é muito especial. Tem um brother aqui sensacional. Acompanha até o final. Tô te esperando, hein? Através de nós, apesar de nós, muito além de nós, assim parar. E hoje eu tenho a grata alegria de receber aqui agora um amigo de ministério, colega de ministério. Quando eu conheci era só Cadu. Agora é pastor Carlos Eduardo. Ah, nem dá. Eu nem consigo falar assim. Fala, Cadu. Fala, Seja Rodão. bem-vindo, mano. Ai, meu Deus do céu, que alegria. Alegria de receber. Posso começar aqui, a tietar mano. já? Eu vou tietar, não, eu vou Não, tietar. não. Eu Olha, assisto desde o primeiro, cara. olha eu aí, sou fãzaço tá disso vendo? aqui. Nós fizemos uma promoção da pessoa mais assídua dos Aí, podcasts. vim parar aqui. Muito bom, vim parar aqui. Nossa, Não, Cadu, obrigado, mano. Fala Poxa aí. vida, obrigado eu, meu. Obrigado eu. Tô muito feliz. Pra mim, olha, não é realização de um sonho, porque eu nunca nem pensei nisso aqui. Mas estar aqui, e aí a gente entra na questão da improbabilidade que a gente já... Estar aqui pra mim é muito bom, cara. Porque eu acompanho desde o primeiro. De fato mesmo, assim, Glória coisa a Deus, de... mano. De ir pro banheiro, às vezes, com o celular na mão, Rapaz, escovando... olha isso, Stephanie. escovando Olha isso dente. aí, jovem. Pronto, acabou a sessão de tietagem. Graça e paz pra vocês Ô, que estão Stephanie, assistindo. já que eu Muito fico obrigado. pensando, imagina o desespero da pessoa do teu sonho de vir nesse podcast. O quanto que a pessoa tá sem sonho na vida. Olha, o sonho é bem simples, né? Mas olha aí, Deus realizando. tá Olha vendo? que legal, Deus cara. surpreendendo. Eu sei, às vezes que a gente se encontrou, né? No seu concílio, eu tava lá, Sim, na ordenação não tive ordenação como ir, não mas deu, no mas no concílio concílio eu você tava tava. lá. E cada vez que a gente se encontrava, você fala, pô, meu, tô vendo lá, tô vendo. Eu já tinha vontade de te chamar, mas poderia ter sido com mais antecedência também, né? Mas foi. Foram meses de agendamento aí, né? Que é muito complicado, é muito concorrido. Mas como você disse, Deus realizou. Deus realizou. Não, mas ó, por falar em concílio, posso lembrar de uma piada nossa interna? Meu Deus, Vou pode ser que lembrar. o povo vai Não, entender. não, pode. Não vão entender, mas ó. Nossa, Agora eu tenho. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Escondendo os dados rapidinho. Agora eu tenho. Só nós dois vamos entender essa história aí. Pois é, e eu nem tenho a minha. Olha aí, ó. A minha tá desatualizada, Oh, mas vou meu resolver. Deus. Pastor Carlos Eduardo. Olha o tamanho do... E qual que era a piada, João? Que eu nem lembro, em nome de Jesus. A gente tava no concílio do Claudinho, lembra disso? Pastor E aí, Claudinho, Pastor veio Claudinho, aqui, que não veio lembro. aqui, O que Pastor que Claudinho, rolou? que veio aqui. E aí lá no concílio, a gente brincando e tal, você falando lá com o pastor Daniel, eu levantei pra pegar uma água, cheguei perto de vocês e falei, ó, vocês não acham que vocês estão falando demais, tá atrapalhando. Aí o pastor Haroldo, muito carinhoso, educado, cômico, eu falo o quanto eu quiser, eu tenho a carteirinha, você Não, gente. Essa ficou Ele pra entendeu história. errado, Essa né? Não ficou foi pra isso, história, não, foi não. muito boa. Não foi foi muito isso, boa. não. Não, foi boa sim, foi boa. Depois nós demos risada disso lá fora. Não, mas os caras não têm carteirinha, eu nem trazia aqui. Atributo pra mim, carteirinha. Meu Deus, e nem começou ainda, e nem começou ainda. Eu não lembrava disso, olha que patifaria. E o pastor Daniel bem sério, né? O pastor Daniel bem sério, olhou assim e não entendeu muito bem, mas dois palhaços ali, olha. O Claudinho tá pra receber também a carteirinha dele, tá Eu falando acho que ele esses já dias. recebeu. Recebeu? Acho que já recebeu. Oh, glória a Deus. Porque o meu que foi legal. depois do dele. Ó, essa amizade toda que a gente tem é porque o Cadu ele faz parte da Igreja Batista da Freguesia do Ó. E eu, antes de vir aqui pra Zona Sul, hoje eu tô na Zona Sul de São Paulo, eu também era de uma igreja da mesma associação, que é Batista Noroeste da capital, e as igrejas muito próximas, inclusive, né? Bem próximos. A Batista Bem Novo próximo, Templo bem e a próximo. Ibafó. 5 minutos.
muito 5 minutos, pertinho. um do lado do outro. E aí, nesses rolês de Juventude Batista pra lá e pra cá, a gente foi se conhecendo aí, agora colegas de Olha ministério. aí. A gente se encontra nos jantar de pastores. Sim. Aquele jantar é muito bom, velho. Bom. Pô, atravessa a cidade lá pra ir no jantar dos pastores. Não, aquele jantar ali, eu vou te falar, tem criado uma certa disputa saudável entre as irmãs Olha e aí. saber quais cozinham mais. Não, pensa em alguém Não. cozinhar bem, são as irmãs das igrejas, Não, né? meu Deus do céu. Cadê? Tá rolando a lista lá? Tá, Que igreja que vai ser? A próxima agora vai ser. Ah, posso ver, Bah, não, mas enfim. Tá rolando. Não vou Próxima falar o última- dia? Não fala pode não. falar? Não Pode, fala não. Ok. Então, Audiência qualificada de cristãos aqui, crente cômica, beleza, né? Os caras vão querer aparecer no jantar. Aqui, aqui na nossa associação é um café da manhã. aqui é café? Então um dos sábados do mês aí, cada igreja recebe, fornece o café e eu acho isso Nós temos maravilhoso. nós temos duas datas muito interessantes na associação, que é a reunião dos pastores da Sim. ordem, e aí a da subseção noroeste, e a reunião do conselho também das igrejas. Só que a reunião do legal. conselho acontece sábado pela manhã, Tá, inclusive já está agendada a próxima, que é o pastor Zeias, que é o presidente, né? certo. E o pastor Landim, que é o vice, e a da ordem é na terça-feira. Terça-feira, à noite. legal, cara. É muito bacana. E assim, eu tenho falado em alguns lugares, né? Lá na Abanoc, uma coisa que eu acho muito legal é a parceria que rola dos Sim, pastores, sim, das sim. igrejas. Então, até porque, por exemplo, geograficamente falando, a Abanoc ela não é tão extensa, né? Não, Tipo não é assim- porque ela pega o raio ali em Najá, Uhum. de Gafacó, Marginal, é aquele É ali, melão né? da Isso, é ali. freguesia, Pirituba, Então, aqui, Limão. mano, que a nossa é sudoeste muito da mais. capital, então, sei lá, a gente tem, sei lá se pode chamar assim, mas tem as igrejas aqui mais no centrinho da Zona Sul, Santo Amaro, eu ainda tô conhecendo, né? Uhum. Mas tem igreja lá em Parelheiros, Longe. Ilha do Bororé, Longe. longe, cara, que daqui eu levo 1 hora indo pra Zona E Sul da ainda mesma pra associação, chegar. né? Da mesma associação. O raio é muito E extenso. mais de 50 igrejas, cara. Na Então, nossa lá hoje acho que são 23. 23 era, 23 igrejas. Então é um baita desafio para realizar o trabalho aqui. E lá na Abanoc eu acho muito legal, porque você tem, por exemplo, o pastor Edson Plaza. Então você tem o Isaías ali que saiu do Morro Grande. O pastor Isso. Paulo, que hoje está na Na Ibunte. Ibunte, ele era da Brasilândia. O pastor Aguinaldo, que está na Brasilândia, era da Reconciliação. Reconciliação, Então vai tendo esse movimento de pastores e ali na associação Hoje na reconciliação, se eu não me engano, tá o pastor Ronaldo. né? Pastor Ronaldo. Ronaldo. é ele mesmo, gente boníssima também. Ele é. Então, eu acho isso muito legal lá na associação. E não são, eu agora que fiquei a vida toda na mesma, que era da oeste da capital. Olha que loucura. A Batista da Vila Zate, você conhece? Sim. Ela tá a 5 E não minutos é- da Facó. E não E é da outra asso- associação. Não é outra associação, não é da associação. Ela isso mesmo. tá a 5 minutos do Morro Grande, cara. Você cair pra dentro da Vila Zate, já é o fundão do Morro Grande ali. Ela tá no oeste, né? Quem? Oeste. A Vila Zate? Oeste, Oeste. né? Junto com o Parque Anhanguera, né? Chama Aiboc lá e a juventude é a Juboesc. Eu fui Sim. presidente da Juboesc também, mas já uns 20 anos atrás, quando eu era mais Caramba. jovem. É isso Ou aí. menos E velho. o bom dessa proximidade é exatamente esse estreitamento de vínculos. Sem dúvida. Né? Então, a E gente sai tá muito casamento disso próximo e aí, tudo sai ali. amizade, sai de tudo, cara. É muito legal. É isso aí. Bom, Cadu, muito bom te receber. A gente já saiu adiantando aí alguns assuntos e tá tudo bem. Mas sempre a primeira pergunta aqui para os convidados, você já viu todos? É uma responsabilidade, né? Que você não vai Olha, repetir. Não, não vou repetir. Posso até usar como referência, mas eu vou repetir. O que você entende pela graça de Deus, mano? Se alguém te perguntar o que é a graça, o que Então, se a gente. Aqui não dá para fugir, mas se a gente sair um pouco do campo teológico, né? Da favor imerecido, né? Do presente de Deus, Sim. do dom. Eu gostei muito da definição que o pastor Ivo deu, a fonte inesgotável de amor. Isso. Fonte inesgotável de amor. Mas eu vou trazer para minha vida a resposta do Boa. que é a graça de Deus. Boa. Para mim, seria uma das frases que eu coloquei no meu discurso, inclusive da ordenação. A graça de Deus na minha vida foi Deus achar propósito em alguém improvável e utilidade em alguém inútil. Isso para mim é a graça de Deus. E é impressionante como eu percebo isso todos os dias.
Você ia Todos os falando dias. do como as coisas são improváveis na sua vida, Isso, né? isso acontece todos os dias. Então a graça de Deus na minha vida me faz ser um eterno devedor, eu acho que todos, mas assim, um devedor consciente, Uhum. sabe assim, do que é o amor de Deus, o que ele faz. E o cuidado de Deus comigo, assim, me trazendo muito para mim, assim, é tão grande que ele faz questão de me lembrar sempre. Olha assim, olha, você não tem nada para oferecer, não há nada em você que atrai, porém existe um propósito na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua Muito igreja. legal. É como se ele, todos os dias, no renovo da graça e da misericórdia diária que ele tem para as nossas vidas, ele me lembrasse dessa, olha, não existia probabilidade, agora há um propósito. Não havia utilidade, agora há um serviço a ser feito. Então a graça de Deus para mim é isso. Cara, isso é tão bom porque às vezes na caminhada com Cristo, a gente começa a achar que é alguma coisa, né? A gente começa, sei lá, agora você é pastor, mas todo o tempo antes que você servia a Deus, você não era. Sim, Mas daí você é ministro de louvor, né? Você, não, eu que faço, eu que não sei o quê. E a todo tempo, eu penso, né? Que a palavra de Deus nos mostra o quanto nós, no fundo, somos inúteis. sim, E exatamente. quanto mais a gente tiver essa percepção, eu acho que mais a gente tem percepção de Deus. Porque a gente fala, pô, não, realmente, eu não. É como a palavra de Deus, né? Quanto mais você se debruça sobre ela, quanto mais você se aprofunda nela, quanto mais o Espírito Santo vai te revelando a palavra de Deus, mais imundo você percebe que Você é. se percebe. Eu falo pra galera É assim, ó, quando interessante você isso. busca Deus, a luz dele vem sobre você. Vamos imaginar assim. Aí quando a luz vem, você fala, meu Deus. Aí pelo mesmo motivo que Jesus fala que a galera foge da luz para não aparecer as trevas deles, quando a gente busca, a gente vê as nossas trevas. Exatamente. Aí nessa hora a gente vai tomar uma decisão. Fugir da luz para não ver ou ir na direção da luz para ser purificado, perdoado, né? Acho que é esse o Exatamente. lance. Esse é o lance. E aquele caso da mulher aos pés de Jesus, né? Quem muito foi perdoado, muito ama. Se a gente começa a achar que a gente não tem muito pecado, eu penso, né? Na minha cabeça é automático que o amor vai dar uma esfriada. Você fala, pensando bem, eu não tô mal igual o fulano, né? Então, existe uma diferença. Senhor, obrigado porque eu não sou igual esse meu irmão miserável, é igual a oração. Na quarta-feira eu estava pregando na igreja do pastor Claudinei, lá na Nova Aliança. Nova Aliança. Eu fui lá quando era o Tito. Quarta-feira Peguei tem lá. uma história muito engraçada. A gente estava no encontro dos pastores, inclusive, lá na Gileade. Certo. E aí ele estava numa conversa lá com o pastor Ivo, acho que o pastor Isaías estava ali, e ele perguntando se alguém tinha um pedestal para doar. E eu passei na hora. Eu sei, eu tava nessa conversa. Você estava nessa conversa? Tava, Eu passei tava. na hora e falei, ô pastor, Eu eu tenho. tenho um. Aí ele falou, beleza. Aí ele falou, então traz para mim no nosso próximo encontro. Nós nos encontramos na Assembleia Anual, lá na Igreja Batista da Vila Souza. Certo. E aí eu falei, poxa pastor, se o pastor fala que vem, Eu tinha trazido. eu tinha trago para cá. O pastor levava embora. Aí ele falou, poxa vida, Cadu, mancada minha, não trouxe e tal. Falei, faz o seguinte, quando que é o culto na igreja? A improbabilidade. olha aí. Vai vendo. Os do nada de Quando Deus. que é o culto na igreja? Quarta-feira. Falei, então quarta-feira eu não tenho horário na minha agenda, eu não tenho horário limite. Então, por exemplo, hoje eu consegui vir porque eu peguei o meu cliente, passei para de manhã, Certo. aquele corre que a gente conversou, e aí eu consegui um horário para poder encaixar hoje. Mas geralmente eu não tenho. Então, se eu não tenho nenhuma agenda com a igreja, eu estendo meu horário até Vai que 6, vai. 7 horas Entendi. da noite, até onde Deus quiser. E aí falei para ele, falei, pastor, 8, 8 e meia geralmente é o horário que eu tô chegando em casa. Então na quarta-feira eu chego, pego o pedestal e levo pro pastor. Poxa, Cadu, mas você vira aqui na igreja só para trazer? Eu falei, não me importo. 10 minutos de carro, vou aí com a Sabrina. Ele falou, então faz o seguinte, já que você vai trazer o pedestal, Já traz a traz a mensagem. mensagem. Pode até esquecer o pedestal, mas agora que você Já- vem, traz Já a mensagem. traz a mensagem. Mas não deixa eu esquecer por que eu citei isso aqui. Certo. Eu tenho um probleminha sério de esquecimento. Não deixa eu esquecer a linha de raciocínio. Legal, E aí- que agora seremos dois. É. Né? Bom E aí eu peguei e falou, mas levar o pedestal? Traz o pedestal e já traz a mensagem. Aí o frete virou uma pregação. Boa. E aí fomos lá com o Tó. E na pregação, aí eu lembrei sobre o que eu quero falar. Na pregação, uma das palavras que a gente usou lá foi o seguinte: uma vez que você se levanta do banco dos réus,
sem culpa, você chega cheio de culpa. O Espírito Santo te renova, o sangue de Cristo te purifica, você é salvo, você levanta desse banco sem culpa, justificado, Certo. e nós temos paz com Deus. Sim. Só que você tem que levantar do banco sem a pretensão de querer sentar no banco do juiz. Você levanta do banco dos réus sem culpa. Mas você não pode ter por ambição querer sentar no banco do juiz. E eu falei exatamente sobre isso. Uma vez que os meus pecados são perdoados diante da minha sujeira, isso tem que pelo menos trazer ao meu coração o ato de graça de olhar para o meu irmão e entender que ainda que ele está naquela situação, Deus pode tirar. Ou melhor, eu já estive naquela situação e Deus me resgatou de lá. Então eu acho que o ato da graça não é só o que nós recebemos, mas é o que se reverberiza através disso. Entendeu? Deus trazer para nós a salvação e o Espírito Santo mover o nosso coração em direção a Ele, e isso trazer para nós a libertação, faz total sentido porque o amor de Deus me alcançou. Mas a prova disso é quando isso reverberiza em outras vidas. São os laços de amor que a Bíblia fala. Né? Isso vai reverberizando. E o jeito de olhar, e aí inibe um pouco a questão do ego. Porque você começa a perceber, poxa vida, aquela condição era a condição que eu já estive. Aquele jeito, e aí evita você falar do outro, você julgar o outro. Você se sentir o último, eu costumo usar a palavra crentão, o crentão, o santarrão, Sim. exatamente nesse sentido, de olhar o outro, como Jesus fala para os discípulos, viu como é que eu fiz? Façam a mesma coisa. Faz, né? Nossa, eu recebi algum devocional hoje, acho que foi do pastor Manu, que já teve aqui. Ele falando sobre, Jesus falou, vos dou um novo mandamento, amem como eu amei. Então, nem é nosso mais Que o critério. responsabilidade, que responsabilidade, né? Não é eu amar do jeito que eu acho. Se a gente conseguisse amar como a gente foi amado, já ajudaria bastante, né? Como a parábola lá do credor incompassivo, né? Sim. Pô, você foi perdoado Perdoa do um monte, imperdoável. não Você perdoa não um pequenininho. então, pouquinho. parece que a gente... Essa ideia de falar que dá graça em nós é através de nós, é isso. Como depois a gente vai chegar nesse ponto. Você sabe como que a dos graça três, se manifesta. dos quatro, o que eu mais gosto é o apesar, né? Apesar, O eu apesar também. é o que eu mais gosto. Apesar de mim, Senhor. Apesar, Eu sei sabe, bem, assim? sei bem, né? Eu sei bem o quanto eu era improvável e o Senhor deu um propósito, como você falou, né? Só eu sei o quanto. Agora, de fato, isso é manifestado nas nossas vidas através dos frutos, do fruto do Espírito em nós e tal. E como eu falei na abertura, né? Eu estou muito feliz de receber você aqui, entre outros motivos, porque você também tem essa iniciativa de começar um podcast lá Sim, lá na na associação. Jubanoc, na associação. Não é uma alguma coisa iniciativa minha, mas eu fui inserido nesse Que contexto. legal, cara. Por quê? Porque nós temos lá uma sala. assim. Certo. Né? Nós conversamos um pouco, um brief sobre isso. E essa sala ela precisa ser utilizada. Precisa achar uma utilidade para essa sala. E uma das ideias, e talvez a mais incisiva assim, é montar uma estrutura de um podcast para receber os pastores, para que os pastores também recebam outras pessoas, Muito legal. façam gravações. Porque eu fico imaginando o seguinte, nós na eternidade, né? É uma analogia. Encontramos lá com Paulo. Olha aí. E aí, Paulo, tudo bem? Poxa, que legal, eu li muito sobre você, li as suas cartas. Puxa vida, entendi muito lá Romanos, que legal, tal. Ô, rapaz, e aí, ó, você que? Eu sou Cadu, pastor Cadu, lá da freguesia do Ó. Nossa, você... Que ano que você viveu? Ano 2000. Mas o que tinha? Nossa, lá, Paulo, tinha tecnologia, Nossa, tinha internet. imagina essa conversa. Meu, que bacana. Nossa, então você deve ter falado de Jesus para milhões de pessoas. Então, Com a ferramenta. Paulo, me fala mais do seu tempo, Sabe né? assim? Sabe assim, Haroldo? Verdade, Sabe, cara. pastor? Interessante. A essa- ferramenta. Como é que você usou? Como Porque que você você podia falar com o mundo usou inteiro. com milhões de pessoas, cara. Porque a internet, doideira. quando você lança pra internet, a gente vai entrar nisso aí, mas uma das coisas que me motivou a escrever foi algo que Deus me deu um puxão de orelha, cara. Um dos livros que eu escrevi é um puxão de orelha de Deus. De falar assim, peraí, o que você vai fazer com isso? Eu te dei isso. Isso aqui tá te sustentando. Você vai fazer o quê? Vai ficar com isso? Você não vai abençoar vidas? Você não vai divulgar isso aqui? Você não vai espalhar isso aqui? E aí eu muito, né,
minimalista. Uhum. Não, senhor, fiz lá uns videozinhos de TikTok, uns Reels pra pôr no Instagram e tava satisfeito. E aí, de novo, o Espírito Santo. Só isso. E aí os vídeos viraram pequenos drops, os drops viraram capítulos virou livro. Então, assim, ferramentas. É o que a gente tem nas mãos. Tem pessoas que têm um presídio. A gente teve aqui, né? E aí, olha, agora eu vou falar pra você. Recomendação, assistam os outros podcasts. Tem testemunhos aqui maravilhosos. Os presídios. Sim. Que ninguém quer ir. Mas são ferramentas que pessoas que sentaram aqui vão até lá e fazem acontecer. Sim. A internet, né, o meu trabalho... Nossa, cara, você as falando, são ferramentas, tantas ferramentas, cara. E aí eu acho que entra nisso aí, já vou falar, que é o através E aí, de nós. só para finalizar, Pode ser de a tantas sala, formas, né, cara? a sala é exatamente para isso. Ter a ferramenta. Cara, a gente tem um berço de pastores lá, maravilhosos Em de nome de ouvir. Deus, cara. Sabe, eu glorifico a Deus do meu culto ser domingo de manhã. Porque à noite eu posso ir para Tá outras mais igrejas livre, né? beber de outras fontes. Beber, servir, né? Você tá livre para. Né? Servir, beber, entendeu? Então, poxa vida. Que legal, cara. E, mano, a gente vai chegar nesse ponto de como a graça se manifesta através de você. Mas só antes disso, né? Como que a graça te alcançou? Como que foi esse encontro do improvável com os propósitos eternos? Olha, não tem como eu responder isso se eu não for clichê. Bora, tá Porque tudo foi bem, desde o ventre da minha mãe. E eu Foi vou explicar por quê. Olha. A minha gestação... 1800. A minha gestação foi muito complicada. Nossa. A minha mãe conta que eu fui gerado junto com o mioma. Nossa, junto. cara. E isso acarretou em minha mãe ter quase uma esterectomia. Minha mãe perdeu metade do útero, uma parte da... Nossa. Foi uma coisa terrível, assim. Então, Você era primeiro filho? Ou você tem Segundo. irmãos? Segundo. a minha mãe... Eu tenho duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Né? Falando isso... Certo. Manda um beijo pro povo. Amor, aí, pô. desculpa. Sabrina, querida do meu coração, minha esposa. Te amo. Meus filhos, Aleph, Que Isaac, bênção. Noah, que Deus abençoe vocês, toda a minha família, mamãe. Vocês Pronto, ouviram, Me gente? senti Tem- agora no show. tem um Beijinho filho pra minha novo. mãe, beijinho Beijo pra minha mãe, meu pai e pra você, né? A gente ouvia, né? né? Vocês viram que tem um Noah na família? Quantos Tem anos um tem Noah. seu filho? O Noah tem 4, vai fazer 5 em 4, dezembro. né? Que dia? Dia 21. Cara, o Eu Noah, tenho 2 em dezembro. O Aleph, 27 de setembro, o mais velho, tem 19. setembro. O Isaac, dia 1º de dezembro, faz 16. E o Noah, Vai fazer 21 5. de dezembro, faz O 5. meu Noah faz 27 de dezembro. Por isso que eu perguntei o dia. Eu falei, tá de brincadeira. Mês, cara. Tá vendo? Quase que são do mesmo signo. Né? Porque o Duda é O 22 papo é de graça. dezembro. O papo é graça. O papo é graça. Né? Vamos dar uma pausa, orar de novo. Vamos dar uma pausa e orar novamente. Parece que muda o signo 22, né? Eu não sei bem dessa história. E aí? eu sou de dezembro também, dia 9, né? Olha então aí. dezembro é mês de festa mesmo. Então, E é dezembro bom só- que o Noah nasceu depois do Natal, é um presente só, sabe como é que é, né? O Noah nasceu Crise. antes, mas eu também uso um presente só, não tem problema. Ajuda aí, É né? dezembro. Até depois do dia 20, Quase que eu divido o do Brasil Isaac já com os para. dois. o Brasil já para e só volta depois do carnaval. Já nascem 2 em dezembro, um presente só pros dois e vale pro Natal. Boa. Mas Dá então, uma bola pra todo mundo jogar junto, uma aí bicicleta, um o de videogame, bola lá é né? bem aceito. Tanto que os dois estavam comigo ontem. No futebol da Juba. Futebol, os dois mais Legal, velhos estavam, cara. tanto o Isaac e o Aleph. Então, cara, você Bênçãos já da foi minha um vida. milagre desde o seu Desde aí, nascimento, cara. então, desde aí Da sua da gestação. minha né? gestação. E minha irmã mais velha, minha mãe teve um problema seríssimo para ter ela. E aí a ideia hoje seria minha mãe não ter mais filhos. Vamos imaginar com o avanço da medicina, hoje seria minha mãe não ter mais filhos. E aí minha mãe fica grávida de mim. Na gestação tem esse problemão aí. Eu nasci uma criança aparentemente saudável, mas com uma bronquite. Tá. Que foi desenvolvendo. E aí, o que eu falo da graça de Deus desde o ventre é todo esse período. Com 6 para 7 anos, essa bronquite, ela avança de um estado assim absurdo, e virou uma coisa assim, a gente está falando aí 85, né? Eu sou de 79. E aí vira uma coisa, minha mãe não saía do médico comigo, e a ponto de não ter grana para comprar remédio. Algo assim absurdo mesmo.
E aí a minha mãe, então, faz o que todo mundo faz, né? Senhor, Clamou, né? clamou ao Senhor. E aí achou lá uma receita. Olha que coisa. Deus é maravilhoso, porque ele usa as coisas que ele fez para nos atender Sim. e tudo mais. A minha mãe usa uma receita lá que a gente diz hoje, né? Minha mãe, meu pai falam que eu fui curado da bronquite, que é um problema crônico para se curar. Quem tem bronquite sabe como é que é. Dificuldade para respirar, o externo aqui saltado. Sim. E que a receita é erva de passarinho, mel e oração. Rapaz. Sumo de erva de passarinho, ali, com mel, dava em jejum e oração. Então, tipo assim, não tem cura, é um tratamento, é uma... No meu caso, eu fui curado 100% da bronquite. Isso que é o Glória a o Deus, grande né? milagre aí Sim, da minha sim. vida, um dos, né? Eu fui curado 100%. Eu venho de um berço evangélico. Então eu percebo hoje a graça me acompanhando desde aí. Ok. E aí, na igreja, participava. Foi crescendo na igreja. Fui crescendo na igreja. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Ah, não Uma sabia. cidadezinha do Rio de Janeiro, Taquara da Serra. É um vilarejo. Cara, olha aí. Pertence a um distrito, que é o 3º distrito de Duque de Caxias, bem no pé da Serra de Petrópolis. E eu fiquei no Rio de Janeiro até meus 14 anos, depois que eu vim para São Paulo. Certo. Mas assim, fiquei na igreja até os 11. Mas convencido. Minha mãe ia, meu pai ia. Então, Você eu não tinha a acompanhava percepção eles, né? da graça, Tá. né? A graça me acompanhava, mas eu não olhava para a graça Sim. e eu não tinha percepção da graça de Deus. E aí, com 11 anos, eu falo, mãe, Quero mais não. quero ir para a igreja mais não. Minha mãe, meu filho, tem que ir para a igreja, Jesus é o caminho, aquela coisa. E aí eu falei, não, mãe, eu não quero mais ir para a igreja. Eu ia, continuava indo para a igreja. Mas eu tive aquele período da adolescência, da rebeldia, e resolvi sair. Herodão, é tão interessante que... Eu posso chamar de Herodão, né? Mano? Porque a gente Tranquilamente. Pastor Carlos Eduardo não vai sair. não vai rolar, né? Arodando tudo certo. Então. E aí eu saí para aquele período, mas o cuidado de Deus me cercando, e hoje eu olho, e eu vou dar um exemplo aqui, depois qualquer coisa você corta, porque eu sei que você não corta. Não corta. De estar em ambientes onde tinha a roda dos amigos assim, e às vezes eles passarem o cigarro Vai passando. da A fumacinha, né? do Aham, André. já entendemos. E aí chegava em mim, eles não me ofereciam. Eles pulavam. Assim, ó. Caramba. Às vezes, uma carreirinha vinha no espelho, Caramba. chegava, eles pulavam. Eita. Então eu percebia, o Espírito Santo não deixou nem me oferecerem, para você ter uma ideia. Eu estava naquele ambiente, cercado por amigos que não eram cristãos, mas eu percebia o cuidado de Deus ali. Fora tantos outros cuidados. Uma vez um desses amigos entrou em overdose, caiu na piscina. Todos os outros bêbados, Sem condições de sem ajudar. condição de ajudar. Quem que estava caretão? Só eu. Porque eu não me envolvia com essas coisas. Eu ia para as festinhas e Tava tal, no meio, né? para Só curtir mais. ali a música e tal. E só. Cai. Aí eu pulo na piscina, tiro o meu brother de lá de dentro, o Rodrigo. O cara espumando pela boca, começa a fazer, sem experiência nenhuma, adolescente, começa a fazer, né, a cardioversão, a massagem. E aí o cara para de respirar, começa a fazer Misericórdia. soprar ali e tal, e até que ele volta. Então, assim, coisas que foram acontecendo e o Espírito Santo, a graça de Deus me acompanhando. Foi te guardando. Mas veja bem, Olha. eu distante do Evangelho. Sim, entendo. Distante do Evangelho, totalmente. E aí eu venho para São Paulo com 14 anos. E aí eu chego em São Paulo, aí trabalho, começo a trabalhar, trabalhei, meu primeiro registro podia na época, 14, né? né? Eu podia ainda, né? 14 anos, começo a trabalhar, e aí a grana aparece, aí a grana vem as oportunidades, né? Enfim, igreja nada. E aí eu chego em São Paulo numa época que o rock and roll tava em alta, cara. Década de 90. 90, 94, eu cheguei Explodiu em São Paulo, o rock, galeria, explodiu o pagode, galeria do explodiu rock, galeria no tava Paissandu ali, né? bombando, e aí vou para o colegial, encontro uns amigos loucos no colegial que tinha banda de rock e tal, começo a andar com os caras, começo a tocar com os caras,
E aí vou por essa vibe aí. E a graça, o Espírito Santo sempre, sabe assim, cercando, guarda-costa ali, cercando, protegendo. E aí eu já tava com brinco, com piercing, cabeludo, todo de preto, coturno, Banda de rock. banda de rock. Essa semana eu vi, não sei se você assistiu, se não assistiu, eu recomendo, o Rodolfo, Abrantes. no Ticaricati Cast lá, do Eu Carioca vi, e do Bola. ó, Cara, olha que coisa. entrevista maravilhosa. Ó, gente, a tietagem de novo. Eu entrei no Maravilhosa. YouTube pra assistir o do Dias, Aham. e embaixo dele tava a thumbnail do Dele. Rodolfo. Cara, Eu vou assistir, entrevista maravilhosa. vou assistir. Testemunho dele, desde o tempo de Raimundos, e ele falando da década de 90, Década de as 90. bandas que explodiram Isso, também. Muita no gente Brasil. surgiu dali. Testemunho dele maravilhoso. E aí eu tava nessa pegada. Nunca quis ir pra essa vertente profissional. Tá. Montar banda. Banda pra de garagem. Queria tem banda de muito. garagem fazer som, sabe? Curtir ali e tal. E aí, a minha mãe começa a frequentar a Igreja Batista da Freguesia do Ó. A gente morava na Lapa, Certo. na Lapa de Baixo, então minha mãe tentou ir algumas vezes na Drumsfield, na do Primeira pastor da Davi Lapa. Clava, Vai. na época. Mas a igreja é muito grande, minha mãe do interior, minhas irmãs do interior não se acharam. Mudamos para a Freguesia do Ó. Minha mãe entra na Ibafó. E aí um belo domingo, e aí a graça tá chegando. Já tá. Aí a graça tá chegando. Um belo domingo a minha mãe falou: filho, vamos lá na igreja com a mãe? Vamos lá assistir o culto, a igreja é legal, tem bastante jovem e tal. Eu falei: ah, mãe, Nossa, eu tô lembrando do concílio aqui, ó, a história que você tô... contou. Lembrei, continua, lembrei. E aí eu falei: ah, mãe, não tô afim de ir e tal. Aí, 14, 15 anos? Aí eu tinha 16 anos. 16 anos. 16 para 17 anos. Tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos. E aí a minha mãe, tá bom, filho, não fui. Aí no domingo seguinte, minha mãe, filho, ó, vai ter um evento lá, o pessoal vai se apresentar, você não quer ir assistir, você que gosta de música e tal. Falei: ah, mãe, Não tô querendo. não tô afim. Aí eu olhava pro meu jeito, cabeludão. E eu era um cabeludão, hoje enfim, foram-se. A barba é só Foda-se. por causa da dor, velho. Só pra superar a dor aí. A barba é pra tentar melhorar um pouco. Sem sucesso, mas pra tentar. E aí eu olhava entre as mechas, assim. Nossa, velho. Eu não tinha aquele olhar sereno. Eu olhava... Coisa... Eu falei: ah, mãe, eu olhava pro meu jeito e tal. Mas você deixava de um lado só, se era Não era emo, emo, não era emo. O emo foi depois, emo foi 2000, né? Acho que A sim, pegada né? do emo foi mais 2000. Nossa, mas com o meu ensino médio era tanta treta do emo com os clubbers. Não, tinha Nossa, brother meu que fazia chapinha e tal, por causa disso aí. Enfim, deixa quieto, não vou comprometer ninguém aqui. Ok. Uns que hoje nem dá pra fazer chapinha, já entendeu. Olha lá. Se assistir. Não, os caras hoje é pai de família, nem pode contar. Mas nem tem cabelo pra fazer chapinha. Mas enfim, aí até que um belo domingo eu falei: mãe, eu vou. Só que Decidiu. assim, eu vou, mas do meu jeitão. Tudo bem? Ou seja, era para falar, não, assim você não Não, vai. Ótimo, era o que eu queria. Era o que eu queria ouvir. Ela: tá bom, filho. E aí, beleza, fui. Turno, sobretudo preto, cabelão. Haroldão, mas quando eu cheguei na igreja, cara, as pessoas olharam além daquilo. Glória a Deus. Que da hora. Ali já era o Espírito Santo quebrantando meu coração. Que da hora. Ali já era Deus falando: não, chega, tá? Chega de se aventurar, chega dessa palhaçada aí. Você vai viver pra mim agora. E aí o pastor Edélcio traz uma mensagem sobre conversão. E ele usa o exemplo do trânsito, cara, eu não esqueço. Você tá dirigindo na direção de um paredão a 200 por hora, mas a 50 metros antes tem uma conversão. E aí ele fala sobre isso. E aí ele fala sobre a graça. Ele prega exatamente sobre o livro de Efésios. Aquilo ali acaba comigo. Aí eu começo a chorar no culto. E não era aquele choro pranto, era aquele choro de roqueiro. Tudo de preto. Aquele choro de... no culto? Aquele emo. É, O diácono olhou pro outro assim e falou: esse é emo. pode esse encostar aí. que é emo. Chorei. Aí o pastor fez o apelo no final, aí não teve jeito. Aí ali o Espírito Cara, Santo que sensacional. me arrebentou. Mas assim, foi
Choro de pranto mesmo. Transformador. Foi porque naquele choro eu lembrei da minha gestação, naquele choro eu De lembrei toda da a minha infância, história. naquele choro eu lembrei da minha E os doença, caras passando a droga de você. daquele choro eu de lembrei tudo, da né? roda dos amigos, Cara. daquele choro eu lembrei dos amigos que se foram. Poxa, teve amigos meus que morreram baleado, enganado, cara. Fui cravejado com 19 tiros no peito, Como assim enganado. enganado? Não era ele? Não era ele. Ai, que droga. Caras que estavam lá comigo, caras do meu convívio. Aí eu comecei a ver amigos que tá no terceiro casamento, amigos que os filhos não querem ver, sabe? Tudo isso veio na... Eu olhava para aquilo, eu falo, meu Deus, eu tenho um amigo que ele não quer ver o pai dele, cara. Eu tenho um amigo que o pai dele tá no terceiro casamento. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha vida. E aí começou a vir. E aí, ao final do pensamento, cara, foi só Jesus. Essa foi só Jesus. O único jeito para você não se enveredar por isso aí, um nome, Jesus. Só. Não tem outro caminho. Se quer insistir, problema seu. Não Vai tem bater outro no caminho. muro, né? Vai bater no muro a 240 por hora. Aí ali eu fui. Aí o que aconteceu? No domingo seguinte, aquela mesma expressão da chegada que deveria acontecer, que é o nossa, que esse cara roqueiro aí, todo de preto, que não aconteceu, aconteceu no domingo seguinte. Por quê? Cabelo cortado, roupa normal, não que não seja normal, roupa de Entendi. roqueiro, roupa normal, as pessoas, Nossa, o susto foi nesse dia, né? Cadê? Du, o que aconteceu? E dali pra cá, aí é só ministério. Aí você falou, Trabalho. não quero mais ter cabelo. Aí E aí, o que foi aconteceu? ouvindo essa oração. E ali foi Deus transformando. 2 semanas depois da minha conversão, aí acontece uma história que eu preciso contar. Conta, tá aqui pra isso. No final do culto, o pastor Edelcio, inclusive pastor Marina, abraço pra vocês. Pastor Edelcio, queridão, me pega lá no banco. Ele me chama de Carlinhos, né? Uhum. Ô Carlinhos, vai fazer o que sábado? Sábado que vem? É, sábado que vem. Você vai fazer o quê? Ah, pastor, sábado eu ia pra capoeira e jogava bola. Era o que eu fazia de sábado. Trabalhava de segunda a sexta. Não fazia nada. Tá bom, vou passar lá na tua casa. Você vai me ajudar no negócio. Eu falei, ah, tá bom, pastor. Aí eu falei, meu Deus. Será que o pastor quer, hein? Acabou o culto, indo pra casa, a gente descia a pé, porque eu morava na Bruno Bertucci. A igreja é na Chico de Paulo. É uma subida, mas é tipo 2, 3 ruas pra cima. Descendo com a minha mãe, falei, mãe, o que será que o pastor quer comigo? Ah, por quê? Não, porque sábado ele falou que vai lá em casa me pegar. Ele precisa ele deve querer resolver alguma coisa aí na igreja, precisa de ajuda e tal. Ele vai. Ah, tá bom. Beleza, passou a semana. Tá? Quando era no sábado, o pastor, com a Elba Bordeaux que ele tinha. Elba Bordeaux. Ele tinha uma Elba Bordeaux que eu já vi ele carregando gente naquela Elba, viu? Imagina. Hoje pode falar, né, pastor? Já viu carregando bem uns 15 ali dentro. Ele levava a turma toda. A galera. E ele para lá, caiu uma Bordeaux, pipi. Aí, saí lá fora, era ele. Deu com a mão. Falei, mãe, o pastor chegou, benção. Saí. E aí, pastor, vamos lá pra igreja? Ele falou, não. Sabe onde vende instrumento aqui bom em São Paulo? Teodoro Sampaio. Né? Teodoro e Santa Efigênia. Teodoro, sempre não, mas assim. na época, nem Santa Só Efigênia Teodoro. era eletrônico na época. Não Tá. tinha muito instrumento em Santa Efigênia. Era Teodoro. Teodoro Era o Sampaio, point, bora era o lá. Teodoro inteiro. Hoje, inclusive, é só uma parte. É, mudou bastante há É. muito tempo. E aí, Teodoro, pastor. Teodoro Sampaio. Vamos lá. Lá perto do... Porque ele mora na Vila Madalena, né? Ali na... Tá lá pra ali. Perto lá do senhor lá, Teodoro. Ah, então vamos pra lá. Aí fomos. Aí chegamos lá, ele estacionou o carro. Falei, e aí, pastor, vai ver o quê? Tá precisando de cabo, microfone? O que nós vamos? Ele falou, não, tô precisando comprar uma guitarra. Passar pra igreja. A igreja não tem guitarra. E realmente não tinha. Tinha pianista, Uhum. baixista e o baterista. Não tinha guitarra. Falei, tá bom. Vamos ver uma guitarra. E o que o pastor quer? Quer uma guitarra top? Uhum. Quer uma guitarra para iniciante? Alguém que vai aprender? Ou uma guitarra que dá para atender e tal a igreja? Falou, não, vê aí, entra aí. Aí entra numa loja, entra na outra, entra numa loja. Aí entrei numa loja lá. Eu nem sei se tem ainda uma loja. Chama Pai do Rock, que era uma loja. Cara, ela tinha uns 40 metros Você de também vai provocar, né? O guitarra. cara já falou que era uma guitarra pra igreja. E pra maioria da igreja, o rock tem um pai. A maioria dos crentes antigos, Mas né? quando Deus manda.
Mas quando Deus manda, você sabe da história, né? Sim, até Quando o Deus... diabo O cara manda. Só pior que isso, só se a loja chamasse o pai da mentira. Chegou lá no pai do rock. Chegamos, aí veio uma guitarra, veio outra, pluga outra, até que eu achei uma. Falei, ó, pastor, essa daqui é uma guitarra boa, tem uma boa captação. Humbucker, single, humbucker. Expliquei pra ele, tem uma ponte, tem e tal. Legal? Legal essa daí, Carlinhos? É, legal, pastor. Essa daqui é uma guitarra que, olha, vai atender em uns bons anos, né? Eu recomendo não dar pro iniciante, porque, né, o cara tá... Mas se for alguém que já toca, vai tranquilamente. Aí ele falou, ah, tá bom, então vamos lá pagar. Foi lá, pagou a guitarra. Que guitarra que era? Você lembra? Era uma Aira Pro. Claro que eu lembro, tem ela até hoje. Tá lá até hoje. É uma Aira Pro 2. Ah, Pro 2. Uma Aira Pro 2. Não era, tinha a 1, né? A 1 vinha com a ponte fixa. A Aira Pro 2 já é a ponte móvel. Tá. Tem até hoje ela lá. E aí, tá lá na igreja. E aí, pagou. Vai precisar de mais o quê? Eu falei, ah, pastor, se vai tocar na igreja, vão ter um cinto, né? Uma correia e um bagzinho pra... A caixa tinha? Tinha. Na verdade, a gente plugava tudo na mesa. Direto na mesa. Era tudo, tudo em linha. E aí eu falei, ah, é bom ter um bagzinho pra proteger e tal. Eu falei, ah, tá bom, então pega a correia, pega o bag e tal. Inclusive no bag vem escrito o nome da loja. Tá vendo? Você lembrou. Tá escrito lá. E aí eu falei assim, ele pagou e tal. Aí na saída, ele vem com a guitarra na mão, ele foi pagar. Na saída ele pega a guitarra. Tó, é tu. Hã? Como assim? Eu tô sem um guitarrista. Eu queria que você entrasse no louvor. Calma. Da Gibson. Onde é que tá a Gibson? Eu me Dá uma enganei. Les Paul, Eu me dá uma- enganei aqui, ó. Tem a Fender. Ele faz essa, cara, ele faz essa. E ele Jogou. repete, depois quando a gente for falar de ministério, ele repete isso depois. Ele jogou, falou assim, ó, Cara, que legal, mano. você agora faz parte do ministério. Eu falei, pastor, mas eu não faço parte do ministério, né? Do ministério. Tipo assim, pastor, peraí, pô. Espera só Acabei um de pouquinho. Eu falei chegar. assim, não, você não é que você não faz, você não fazia. Agora você faz. Procura lá com o pessoal o dia dos ensaios e começa a tocar. E aí foi, cara. Rapaz. Foram 4 anos tocando direto como guitarrista da igreja, assim, tocando, fazendo lá a base, Ah, cara. fazendo a base, não, meus amigos guitarristas vão ficar bravos comigo, Não. fazendo a base lá, e aí eu paro de tocar guitarra, e aí acontece uma coisa muito interessante nesse intervalo, cara, que eu falei que o pastor repetiu algumas vezes comigo. Sim. 2 anos depois que acontece isso, né, esse marco, que pra mim marcou a minha vida isso aí, ele chega perto de mim e fala, Carlinhos, a gente não tem banda de adolescentes. Eu preciso que você ensine os meninos para eles tocarem no futuro. E vai eu montar uma banda de adolescentes. Rapaz. Mal sabia eu que essa banda de adolescentes seria a banda que iria suprir a igreja, porque em 2000 eu conheço a Sabrina. 9 de maio de 2000. A mãe dela morava no interior. Eu mudo para o interior e caso com ela em 2001. E aí eu começo a congregar lá na Igreja Batista da Cidade Nova, em Santa Bárbara do Oeste. Ah, que você falou de Santa Eu comentei Bárbara. com Foi você. quando você casou, então você foi Isso. pro interior. Aí eu fui pro interior, fiquei 4 anos no interior, depois eu volto para Ibafó. Mas esses 4 anos que eu fiquei fora, a banda, Que você ensinou os que adolescentes. parte dos Que meninos que eu legal, ensinei, cara. foi quem supriu Olha só. ao louvor da igreja esses 4 anos que eu tive fora, e depois eu volto para a igreja e estou lá até hoje. Olha que legal, cara. Esse foi Que a, da hora. Que foi a legal. graça, Olha. foi extenso, né? Foi bem prolixo, mas foi Não, a mas graça bom. chegando na minha vida. Como que ela Não, chegou, já e como ela chegou me e já alcançou. começou a te usar, o Foi. pastor com essa visão também de agregar, né? A utilidade no inútil. Cara, que legal, mano. Utilidade. E a. Bom, você já começou a servir com a música. Com a música. Mas a música chegou como? Você falou que tinha as bandas na escola, mas como que você pegou o gosto? Da onde foi a inspiração essa parada? Então, eu num dos meus livros eu falo sobre isso, inclusive. Boa. Eu conto essa história na íntegra lá, mas eu vou tentar resumir aqui. Apesar da gente estar num podcast, né? Bora, Mas bora lá. com 7 anos de idade, e aí é eu posso falar hoje porque é algo que já faz parte da minha vida, assim, e hoje eu vejo com muito bons olhos isso. Com 7 anos de idade, eu chego para um rapaz e falo assim, ó, eu é um excelente violonista. Excelente violonista. O cara é ainda. Hoje não toca mais, mas era um excelente violonista. Eu chego perto dele e falo, olha, me ensina a tocar.
Não, mas quem é esse cara? É da igreja, da rua, Não, da não. praça? É um parente Vizinho? meu lá do Rio de Janeiro. Parente do Rio. Parente do Rio de Janeiro. E aí eu chego perto dele e falo, me ensina a tocar. Um menino de 7 anos. Uhum. Ele devia ter seus 20 e poucos anos. Ele carinhosamente vira pra mim e fala, não, sai pra lá, isso aqui não é pra você não. Com 7 anos. Uau. Que legal. Você não tem carteirinha? Esse foi... Foi gatilho, né? Naquele dia. Por isso naquele que dia foi marcou. gatilho. Ele Foi gatilho, voltou lá resgatou. nos 7 anos. Resgatou. Sai fora, você nem tem carteirinha. E aí o que acontece? Esse foi meu primeiro contato com a música. O interesse foi isso aí, ali, né? primeiro O interesse. interesse. Quando eu tinha 9 anos de idade, numa das reuniões de oração lá da congregação, que os meus pais faziam parte, um irmão, o irmão Deus Dete, Deus abençoe ele grandemente, é vivo ainda, deve estar aí no alto dos seus 80 e alguma coisa. A gente está falando aí de 35 anos atrás, 36 anos atrás. Ele já era um senhor, jovem senhor. Ele levanta a mão, ó igreja, eu queria pedir oração, porque eu estou precisando muito de um emprego. Eu já venho lutando para arrumar um emprego, e eu preciso que Deus abra as portas do emprego para mim. Eu, na reunião, ouvi ele falando, e aí o culto rolou as orações e tal. No final da reunião eu fui lá, era uma igreja que os irmãos, e é ainda, né? Inclusive quem é presbítero lá é meu primo, Paulinho. Abraço pro Paulinho aí. Ele com certeza vai assistir isso aqui. Boa, Paulinho, já manda pra galera da É igreja, um hein? presbítero lá da igreja cristã lá no Rio de Janeiro. E aí, eles usam terno até hoje. Tá. Né? Inclusive eu fui convidado em julho agora para pregar no aniversário de 50 anos da igreja lá. Rapaz. Fui pregar lá, foi uma bênção, foi maravilhoso. Olha que bênção. Fui de terno. Claro. Ele falou, você não precisa vir de terno, porque eu sei que na sua igreja não tem o hábito. Eu falei, não, eu Mas é o hábito faço de vocês, questão né? para honrar a igreja. Sim. Fui de terno, foi uma benção. E aí eu fui na barra do terno do irmão Deus Dete, puxei. Ô irmão, eu vou orar para Deus te abençoar e arrumar um emprego pro irmão, tá? Aí ele muito carinhosamente falou, Dudu, ora, se eu arrumar um emprego, o que você gostaria muito de ganhar? Olha, Aí eu, na minha criança. imagem, né, no meu pensamento infantil, falei, eu gostaria de ganhar uma guitarrinha daquelas de nylon, sabe aquelas guitarrinhas de plástico? PVC que é nylon, na época, pra brincar, uma né? guitarrinha. Ele é mesmo? É. Beleza. Passou uns 2 meses, bate lá no portão de casa no Rio de Janeiro, tem esse hábito, né, de chegar e bater a palma. É lógico que isso é normal, dá um tiro. Quando bate palma. Se O cara- você não bater palma, os caras O nem te cara pega a atendem. audiência do Rio de Janeiro e lança uma dessa logo depois. Não, mas como não, pô? Mano, Você ouve um leva em tiro, você deita consideração. no chão. O cara bate palma e fala, bom, vem em paz, pelo menos. É de paz a sua vinda. Uma vez a gente fez um intercâmbio com a igreja, cara. Ai, meu Deus. E quando a gente chegou, os caras soltaram o rojão. Mas, velho, um monte de paulista já vai buscar. Gente, vai pro chão. É sério? É. Eles foram? Foram, ficaram meio chateados comigo, mas, mano, a gente tava chegando no Rio. Não, e depois, não, aí os caras. Nunca mais voltou no Rio de Janeiro. Não, voltei. Meu sogro mora lá. Mas meu sogro aprontou uma também. Mas, enfim, aí. Mas depois. Até hoje eu não sei se foi sacanagem ou se foi de verdade. Porque nós fomos jogar bola na quadra da igreja, que era na parte mais alta. Aí os caras falaram, acho que é melhor vocês não jogar, não, porque o pessoal. Devolveram. Já era, saímos da quadra na hora, velho. Devolveram, olha. Imagina, eu já né? tava acreditando desde o começo. Os irmãos levaram pro coração. Eu acho que eles não sei se eles já me perdoaram. Acho que já, mas foi a situação. Imagina. Ai, Deus. Bom, Mas enfim, voltando, ele bate bateram a palma, palma. não foi tiro, não foi fogos. Ninguém precisou deitar no chão. Ele bateu palma e minha mãe sai pra atender. Oi, meu Deus, tudo bem? Ô, o Edivaldo não tá aí, que é meu pai. Tá. Não, eu quero falar com a irmã mesmo. A minha mãe desceu, porque meu pai e minha mãe sempre foram zeladores da igreja. Ah, tá. Então a igreja era embaixo, com laje. E lá no Rio a gente chama de terreiro, né? O quintal Eita, é terreiro. tá. Né? Que é a laje da igreja fazia parte do quintal da casa e a casa do zelador era em cima. Aí minha mãe desce a escada, ele pega um envelope, olha lá, tá aqui, pra comprar a guitarrinha do Dudu. Entrega o envelope pra minha mãe. Sua mãe, que A minha mãe não guitarra? entendeu Não nada. sabia da Minha história, mãe não né? entendeu nada. Que guitarra? Não.
Aí ele contou. Contou a Há um história. tempo atrás, eu vim aqui pedir uma oração, o Dudu falou que ia orar por mim. E aí eu vim aqui para trazer o presente dele. Ó, tá aqui. Quando a minha mãe abriu, não tinha o valor de uma Não guitarrinha. era guitarrinha. Não tinha o valor de uma guitarrinha. Tinha o valor de um violão. E detalhe, que eu falo da graça de Deus. Deus sempre surpreendendo. A minha mãe olhou aqui e falou, irmão, mas isso aqui dá para comprar umas 100 guitarrinhas. Não, compra um violão para ele. Olha aí. Mas o menino tem 9 anos. Não, mas compra um violão para ele. Compra. Eu tô sentindo que ele tem que ter um violão. Aí um belo dia eu saí com a minha mãe e fui comprar um violão. Um Giannini Trovador. Olha aí. Giannini, não esqueça. Você tá vendo, né, Stephanie? Você quer ganhar o Cadu, dá um instrumento pra ele. Né? Valeu lá na infância e valeu com o pastor Edelcio na conversão. Deus surpreendendo, exatamente. Replicando a... É o modus operandi de Deus contigo. E aí fomos comprar o violão. E aí eu comprei um violão. Minha mãe escolheu um Giannini Trovador lá, uma orientação do vendedor, porque eu era muito novo. Minha mãe não sabia nada de Meu foi um música. tonante. Apesar de ser uma soprana excelente, minha mãe. Tá. Eu falo que em casa eu tenho coral, porque meu pai cantou tenor a vida inteira em quarteto, minha mãe é soprano, a minha esposa é soprano, mas faz um contralto maravilhoso. Tá, né? É uma benção. Bom, eu não vou ficar tecendo, porque Tá bom, mas eu já vou tem passar um o podcast coral aqui ali, falando né? dela, que é benção na minha vida. E aí o vendedor falou, ó, leva um cristal. Coloca um cristal no violão, porque se ele quiser plugar, tem lá aquela caixinha que era um captador, né? O cristal que tá você tentando lembrar essa palavra. era um captador, né? Você parafusava, você tinha que colocar ele sem corda, porque você tinha que enfiar a mão ali na boca e parafusar ele. E aí eu ganhei. Então esse foi o meu primeiro contato direto com o instrumento. Só que a gente está falando de uma época que não tinha jovens, não tinha internet, Google, Cifra Club, não tinha nada disso. Meu irmão é o Deus. Era o quê? Deus Dete. Deus Deste. Deus Dete, irmão Deus Dete. E aí, pra onde que eu fui? Pras revistinhas. Sim, da banca. Revistinha. Nossa, E aí, total. não tinha revistinha cristã. Não tinha. Como que eu comecei a tocar? Tunique Tinoco, Milionário Zé Rico, Raul Seixas, Legião Urbana, tinha. Titãs tinha. Aí a gente tá falando de 80, né? Era 80? Era 80 tinha ainda. 9 anos. Tinha 9, né? era 80, 88, 89 aí. Final da década de 80. Titãs, Engenheiros do Havaí. Paralama era já o que tinha. Paralama não, tinha, mas não, tinha porque eles estavam começando, mas não tinha a revistinha. Cara, olha e aí era onde eu fui Foi aprendendo ali os dedinho, acordes bolinha e tal. preta, cifra. E aí comecei com a música e a música me acompanhou a vida inteira. A minha mãe mesmo comenta que sempre que eu chegava em casa, eu pegava o violão, ela não deixava ninguém me atrapalhar. Porque o desestresse saía no violão, a alegria era expressada no violão. Então, impermeou, né? Na verdade, Mas foi a sozinho, música, com a revistinha mesmo. com a Sem revistinha, aula, foi sem autodidata, Cara, foi que legal, sozinho. Aí depois eu fui bebendo em outras Sim, fontes, claro. amigos, né? Oh, como é que faz isso? Inclusive tem um querido amigo, Eduardo, de Santa Bárbara do Oeste, que fez parte do ministério. Talvez depois a gente fale do Ministério de Louvor. Eduardo, ele que me ensinou escala pentatônica. Cara, que legal. E cavaco, e é cavaquista, tá? Olha aí, O que cara legal. toca cavaco, cavaquinista, né? Cavaquinista. Cavaquinista. Que legal, Ele cara. tocou, gravou CD e tudo, ele. Olha E ele que me ensinou. Então foi assim, fui aprendendo. E músico da igreja, e é interessante porque um tempo atrás, lá no Projeto Free, eu estava falando exatamente sobre isso. O músico da igreja, ele é aquele cara que faltou o baixista. Não tem baixista na igreja. Tem 2 violonistas, adivinha o que vai acontecer? Sei. O violonista vai assumir o baixo, ou tem 2 guitarristas, a guitarra vai assumir o baixo. Parece que você está contando a minha história para mim. Não mesmo. é assim, músico de igreja? É isso. É assim. Faltou, vai pro outro. Veja bem, é importante a excelência, gente. Por favor, estudem, pratiquem, melhor para o Senhor. E aí eu fui nessa daí, de autodidata, e disso aí montei bandinha, disso aí fazia o sonzinho pros amigos em casa, nos retiros das igrejas. Eu pegava o violão, levava para fazer tal. Então isso começou com uns 9. Com 9. Mais ou menos aos 11 você sai da igreja e depois surgem as bandas, porque a música permaneceu. Permaneceu, a música permaneceu. Da igreja, aí surgiram as bandas. As bandinhas de garagem, né? tal. Fazia um sonzinho, era xingado por causa do barulho, essa coisa. E aí com 17, aí eu focado no reino de Deus. Aí Depois você focado, converteu, depois que eu me entrou no converto, Ministério de Louvor. E aí fiquei
atuando no Ministério de Louvor até 2000, Tá. na Ibafó. Ok. Cara, Pra tem Santa uma Bárbara. história muito interessante de Já Ministério de conta, Louvor, já. vamos contar daqui a pouco. Vou para Santa Bárbara, começo a congregar na Igreja Batista da Cidade Nova, que inclusive é ainda a igreja que a minha sogra é membro. Olha aí. Minha sogra é membro de lá. Pastor, quem está lá hoje é o pastor Elias. Inclusive, pastor Elias, um abraço. Nós oramos aí pela sua perda, ele perdeu a esposa, rapaz, Poxa, nova. meus né? sentimentos aí. Adriana, há pouco tempo foi acometida de um câncer brabo e Nossa, aprove Deus levar, então sim. Deus conceda graça sobre sua vida aí. Pastor Elias lá na igreja, não era ele na época, quem era pastor na época é o pastor que fez o meu casamento, que era o pastor Molita Emanuel, que inclusive a filha dele foi ministra de música aqui nas Perdizes, a Esperança. Ah, ok, olha aí. E aí, só que eu entro na igreja, uma igreja bem restrita. Aí chega o carinha da capital, que era como eles me chamavam, Tá. o carinha da capital que casou com uma menina daqui. E agora quer. E agora. Aí eu chego na igreja, fico ali quase 6 meses sem fazer nada na igreja. Até que as pessoas me conhecem. E aí eu não vou pra música. Caramba. Não vou pra música. Eu vou pra ser líder de embaixador do rei. Embaixadores do rei. Uma vez embaixador, sempre Sempre embaixador do rei. É, mano. E aí eu vou pra ser líder de embaixador depois que eu me envolvo no grupo de louvor da igreja. Olha só. E aí fico 1 ano tocando no grupo de louvor da igreja. O Eduardo. Tá. O que precisou. Violão, tava violão. E aí o Eduardo, que era esse brother que me ensinou a pentatônica, chega na igreja. E o cara chega pé na porta, doido pra trabalhar e vamos. Recém-convertido, você sabe como é que é. Chega E vamos que fervendo. vamos que vamos. Os irmãos dele faziam parte de uma igreja pentecostal, chamava Igreja Mundial. Não é do Valdomiro, né? O que o Dias imitou aqui. Não era do Valdomiro, mas chamava Igreja Mundial ou Cristo, chamava a igreja. O outro irmão Edilson era da Quadrangular. Eu e Eduardo, a Sabrina, da Batista. E o nosso baterista era de uma comunidade independente. Certo. E aí a gente resolve montar uma banda para fazer culto no lar. Tá. Né? Meu irmão é crente, vamos trocar figurinha, vamos sentar. Aí a gente se reúne lá num café, num churrasquinho, começa a fazer só, por que a gente não monta um ministério pra gente fazer culto no lar? Vamos, e montamos um ministério chamado Ministério Nazireu. Aí começa o meu gosto por escrever. Aí começou. Porque a gente começa a compor as nossas próprias músicas. E a gente fica com esse ministério 2 anos e meio trabalhando. Os irmãos... Desabafo. Os irmãos da igreja, descobrindo que eu fazia parte desse ministério, me colocam em disciplina. Nossa. Porque eu estava fazendo ministério. Rapaz, tem umas repetições de história na sua vida que são muito engraçadas. Escuta, que foi muito boa. Vamos ver se aconteceu com isso. De tocar de novo. E como que eu fui proibido de tocar? Eu falo que eu acho que eu sou eu entro na lista dos crentes que entrou em disciplina sem cometer um pecado direto, vamos dizer assim. Rapaz. Como que eu sou colocado em disciplina? Domingo à noite, ensaiei no sábado com a banda da igreja. Nessa época a gente estava sem baixista na igreja. Aí lembra da história do músico de igreja? Lembra? Eu assumi o baixo. Comecei a fazer o baixo. Domingo à noite. Ensaiei no sábado, domingo à noite, culto para começar. A banda inteira lá em cima para fazer o prelúdio. O diácono levanta, vai lá no púlpito, pega a correia do baixo do meu pescoço. O senhor não vai tocar, não. O que eu fiz? Eita. Diácono, Assim. submissão. Fui pro banco, sentei. Resistir ao diabo. O coração. Ele fugirá de vós. Isso aí tá em acrescentares. Acrescentares 2 Os capítulos. diáconos da minha igreja me chamaram para uma reunião quando eu cheguei. Eu falei, irmão, por isso que eu gosto daquele versículo. Aí Você falei. mandou. Ele achou o bico. Não, então teve Aí ele falou, motivo. conta lá na reunião. Eu falei, de jeito nenhum. Era só entre nós. Teve motivo de ser colocado Se em você disciplina. contar lá, eu nego. Eu não dei esse motivo não, viu? Eu não dei esse. Ele faz exatamente assim.
Caramba, cara. Exatamente assim. Aí eu vou pro banco, minha sogra começa a chorar, a Sabrina começa a chorar, desce também, porque ela ia cantar, sem entender nada. A gente assiste o culto naquele climão, Sem entender. sem entender nada. No final do culto era um pastor auxiliar que tava. Porque foi bem uma transição que estava trocando o pastor. Tem uma reunião extraordinária no gabinete, todos os diáconos e o pastor, para explicar por que havia acontecido aquilo. Eles já tinham feito uma reunião, Tá. mas que ninguém teve a coragem de fazer, o irmão se propôs a fazer. Tá. E aí eu estava sendo colocado em disciplina, Por? porque eu ficaria de banco. Sim. E aí eu falei assim, tá bom, pastor. Se eu estou sendo colocado em disciplina, me diz pelo menos um motivo. Queria entender, né? Só isso. Se é um erro, para que eu me corrija. Mas eu não entendi, não caiu a ficha ainda do que está acontecendo. Aí ele falou assim, ó, o irmão está sendo colocado em disciplina porque nós estamos em julgo desigual. Essa é texto fora do contexto, mas foi isso que ele falou. Estamos em julgo desigual. Como assim, pastor? Eu tenho a minha esposa extremamente fiel a ela, cristã, o nosso testemunho é aberto aqui para a igreja. Frequentam a minha casa, vocês sabem da minha vida, como assim? Não é disso que a gente está falando. Você está em desacordo, em julgo desigual, porque você está tocando com membros de outra doutrina. Aquilo ali me arrebentou. Aquilo ali, Haroldo, me arrebentou. Ali na hora eu não consegui conter. Claro, Eu chorava um pouco por raiva, um pouco por tristeza. Sabe assim? Porque você chega da capital no ímpeto de trabalhar, fica 6 meses sem trabalhar, você começa a trabalhar, 1 ano trabalhando na igreja, a igreja já conhece, a tua personalidade já te conhece, e acontece isso, tivesse pelo menos o cuidado, o carinho de falar assim, ó, no ensaio, amanhã você não toca. Por quê? Por causa disso? Não, nem é isso. Montaram, enfim. E aí foi isso que aconteceu. E aí fiquei de banco 6 meses. Foi para a assembleia, a igreja inteira foi para cima do pastor, foi para cima da liderança, onde já se viu. Como é que alguém pode ficar em disciplina por estar evangelizando? Como é que alguém pode estar em disciplina por estar fazendo... E esse de fazer culto no lar, Deus foi honrando. Começamos a visitar a igreja, tocamos no festival da cidade, que é hoje um dos maiores festivais de Santa Bárbara do Oeste, que é a Festa do Milho. Tocamos lá. Então assim, Deus foi abençoando, Deus foi usando. Mas ainda tinha aquela coisa... Isso não faz sentido. Pois é, mas ainda tinha aquela coisa. E aí, o irmão depois se retrata, a coisa esfria, a igreja em assembleia me aceita de volta, sem nunca ter me... Não, mas você foi excluído? Não, me aceita de volta como músico. Tá. Porque eu fiquei em tira da disciplina. Me tira da disciplina. A igreja, porque a igreja nunca me deixou em disciplina. Tá. A igreja, pelo contrário, a igreja se revoltou. Parte da igreja, ou a maior parte... Mas quem te deixou em disciplina? O corpo diaconal e o pastor auxiliar. Que era, na verdade, não era nem auxiliar, era interino. Tô rindo aqui, mas com respeito, porque essas histórias acontecem ainda hoje. Não deveria, né? Não deveria, mas enfim. Bom. E aí eu volto, Uhum. E aí também assim, orei e falei, Senhor, eu volto, mas se o teu espírito tirar do meu coração tudo, eu não quero entrar na igreja e olhar para aquele irmão e lembrar de nada. Quero lembrar, mas não quero sentir nada. Tá. Cara, quando eu voltei, no domingo, eu fui lá e dei um abraço nesse irmão, falei, meu irmão, que Deus te abençoe. Ele começa a chorar e fala, Du, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, não importa, tudo bem. E aí fico lá até voltar para São Paulo. Na semana seguinte. Não. Agora vocês se viram. Abracei, perdoei e voltei para São Paulo. Salva, quase orei, né? Salve e leva. Eu achei que você ia falar, mas não, aí o irmão, cara, pegou Covid. Eu achei que ia terminar assim, sabe? E foi isso, mas aí depois um tempo a gente que situação, volta. Mano. Aí eu entro numa empresa, a empresa migra para São Paulo. Na verdade, eu venho para São Paulo, depois que a empresa vem para cá, migra para cá e aí... Cara, sabe que teve uma vez que eu fui, não sei se o termo chegou a ser disciplinado, porque eu também me submeti de graça, sem achar que estava errado. Tinha um coral de jovens da igreja lá, e eu tava à frente desse coral, só que eu não manjo de música. Eu não sou músico. Eu toco,
eu gosto, eu aprendo. Aprendi violão, mas não tinha baixista, fui pro baixo. Aí uma época não tinha baterista, aprendi bateria, não tinha tecladista, aprendi É a história que você falou. Só uma parênteses. Muito instrumentista tá falando, tá? Pode continuar. Não, mas o multi-instrumentista às vezes na força do ódio. Não, Porque. Não, mas foi por crescer na igreja. Foi por isso. Então, o irmão lá, eu aprendi violão assim. Meu irmão tocava de revistinha, meu irmão, um baita ouvido e tal, não sei o quê. Ele tocava de revistinha da banca, ele tocava no louvor da igreja, minha irmã fez o LM, então a música Nossa, sempre legal. teve perto. Porque minha mãe era da música, minha mãe tocava acordeon. E minha mãe sempre regeu os hinos da igreja e sempre regeu os corais. Então a Olha aí. música entrou na minha vida de casa. Sim. Mas a música, sim. Gostar de música. A música em si, a teoria musical, não manjo nada. Mas aí fui aprender. Aí o irmão falou: quero ensinar os moleques. Tinha 10 moleques. Estamos aprendendo violão basicão. Meu tchá, tchá, tum, tchá, tchá. E aí o cara do baixo depois falou: mano, tô não aprendendo violão, pra ter a banda tem que ter os instrumentos. Você não quer aprender baixo? E aí você foi. Falei, pô, cara, boa ideia. Quero aprender baixo. Aí foi onde eu me apaixonei. O baixo é o do meu coração mesmo. Os outros. Agora o cavaco também eu tenho gostado bastante, mas o baixo é o do coração mesmo. E fui aprendendo nesse rolê. Aí eu tava liderando coral mesmo sem cantar nada. Assim, cantar nada não. Sem ler partitura e sem saber separar vozes. As histórias repetindo. Já vou te contar essa daí. Sabe quem separava vozes pra mim? O Flávio Manassés. Sim, Manassés. E a Keilane, a esposa dele. Olha aí. Então a Gabi, hoje minha esposa, segurava o soprano, a Keilane o contralto, o Flávio o tenor, a gente cantava black, então deixava só essas 3 vozes e eu fingia que regia e seguia o jogo lá. Só que aí começou a ficar esse negócio meio black. A gente já começou a cantar uns templos soul, fazer versão de música black e tal, a coisa foi ficando legal e a gente trouxe a banda de uma outra igreja. Aí o cara da banda se envolveu com uma outra mina que era casada. Mano, deu um rolo na igreja. E tudo é meu convite, mas... Aí um dia até uma irmã chegou e falou: pastor, você acha que... Eu falei: não acho nada dessas pessoas. Você sabe de alguma coisa? Você viu alguma coisa? Não, só sentir no ar assim e tal. Tá bom. Eu Só levantei a bola. Sentir no ar. Vou fazer o quê? O pastor da igreja na época ele falou assim: ó, toda vez que você for no meu gabinete para falar de alguém... Dê nome, né? Não, só isso não. Você vai falar, nós vamos escrever e você vai assinar. Ah, bacana. Ele falou, por quê? Porque depois eu vou levar a história pra pessoa e é tudo mentira, eu que fico vendido na história. Não. Então se você quer ajudar a resolver o problema, então você assina que você que trouxe a denúncia. Sabe quem ia no gabinete? Ninguém, né? Porque ninguém queria resolver pra frente. E eu também. Falei, mano, para, você desconfiou? Não quero saber de nada dessa história, não. Aí não via nada, mas depois teve a situação. O marido traído procurou uma pessoa da igreja que procurou o pastor. Aí o pastor me chamou. Aqui, ó, conversa de MSN aqui. Aí, ó, você não assinou, mas vem cá. Você não assinou, mas você é o responsável. Você que é o líder, você que chamou o cara. Não. Eu falei, mano, não sabia. Falei, mas como não sabia? Como é que você chama o cara? Não, o cara é membro da outra igreja lá. Eu chamei pra vir ajudar, ajudou. A banda inteira ajudou, não foi só ele, mas deu problema com ele, mas eu não sabia, não sei o quê. Aí eu falei assim, uma irmã que uma vez desconfiou. Ah, então você sabia? Eu falei, não sabia, jovem. Não sabia, tal, não sei. Não, você sabia, então você vai ter que pedir perdão. Ele chama a fonte de qualquer jeito. Parecia o Alexandre Moraes. Falou, eu acho que eu tenho que editar. Não, enfim, ele falou assim. Ele falou assim. Edita essa parte. Ele falou assim, não, então você vai ter que pedir perdão pra igreja porque você é o responsável. Falei, eu? Porque você não falou. Ah, se você não fizer isso, já pode entregar todos os seus cargos e tal. Falei, não, pastor, tudo bem, qual que é a orientação? Não, você vai ter que pedir perdão pra igreja. Falei, tá bom. Aí fui lá. Tinha bem dessas mesmo. Fui lá, falei, isso. Falei, irmãos, olha. Foi o que aconteceu lá. Falei, irmãos, vim pedir perdão porque eu não sabia de algo que eu deveria saber, que uma pessoa desconfiou, mas eu como responsável tinha que ter certeza. Me perdoe. Pronto.
Não, parecia a Dilma pedindo perdão, Não, velho. não, mas você deu Parece letra. um assunto. Mas você deu a letra. Tô pedindo Você falou assim, perdão eu de não uma tinha coisa que eu certeza não e fiz, acabou. não sabia, não tinha certeza. E a menina que desconfiou também teve que pedir perdão. Nossa, Um monte de que gente horror. teve que pedir perdão. E no fim também a pessoa envolvida, a que era errada na história, porque tinha traído o marido, ficou de certa. Meu Deus. A gente teve que pedir perdão pra ela e ela também não ficou na igreja, também foi embora. Tudo isso pra sair da igreja. Tudo isso. E aí, Mas enfim, os percalços. Você falou aí da mas o rede. que você fez? Na época eu não era pastor, né? Não, o que você fez? Falei, mano, eu não sei o que eu não fiz. Eu não desconfiei direito da pessoa. Não é? Eu tinha que Meu desconfiar Deus, com velho. mais certeza e fazer algo a respeito. Você falou aí Que loucura. do coral. Não, lá na igreja, lá na igreja e em casa, eu costumo falar isso. Olha, se vier contar de alguém, não, se vier falar de alguém que falou, não venha me falar, me falaram. É quem Se falou. me falaram é um leque muito extenso. É, Ou não fala, ou fala porque aí eu faço a cariação. tá. Isso é praxe, exatamente para evitar. Mas graças a Deus, esse tipo de problema a gente não tem lá na igreja, não. Graças a Deus. Você falou da regência do coral, uma das Sim. coisas da improbabilidade foi exatamente isso. Em 2014, a gente fica sem regente de coral. Na verdade, em 2014 a gente ficou sem quase músico nenhum na igreja. Caramba. Foi uma debandada. Um assim. êxodo. Um êxodo. E é quase uma diáspora. Não, se espalhou para as outras igrejas, que às vezes acontece. Não, aconteceu exatamente isso aí. E aí, tinha o coral lá. Aí mais uma vez o pastor. E aí, Edu, O pastor falou, vamos ali comprar como é que a gente vai fazer? um Falei, pastor, estante de mas- regente Ele falou, Edu, te deu. porque aí eu já tava com uma certa experiência na igreja, né? Falei, de Ah. músico experiente aqui só sobrou você. Eu, inclusive, não gosto muito da frase tamo junto. Na verdade, eu não gosto nada dessa Do frase. tamo junto? Tamo junto. Por quê? Porque Qual foi o trauma? eu Porque ouvi, quem fala isso não, não eu tá junto. ouvi tanto meu pastor ouvir o tamo junto e gente abandonou. Todos que falaram tamo junto deixaram ele sozinho. Ei, E aí eu resolvi abolir da minha vida não essa fala frase. tamo junto. Entendi. Ele ouviu muito isso e aí as pessoas saíram e sobrou eu lá. E aí eu falei, pastor, mas sou um violonistazinho de cifra. O que eu vou fazer? Não, a gente não pode ficar sem Caralho, coral. desafio. A gente tem que ver tal. Aí sabe o que eu fazia? Eu comprava os CDs, os Com as módulos vozes. com as vozes, ouvia e decorava voz por voz. Pra poder passar com todo mundo. E aí eu comecei a estudar, a ler partitura. Cara, Comecei por mim mesmo, estudar, a ler partitura. autodidata de É. novo, né? E aí eu ouvia a voz, ia lendo o caminho da partitura. Mas... E aí, vamos passar o soprano. E eu lá, Cara, olha só. passar o soprano. Agora tem que passar o contrato. Decorado. Decorado, voz por voz. Aí fizemos. Cara. Nós fizemos. Era bom as cantatas, A né? Já havia com os cantata. kits de vozes, né? Era, a Já primeira. mandava Aí pra beleza, galera. vamos fazer uma cantata, vamos. Aí chega uma menina lá, nossa, eu ouvi uma cantata tão bonita, vamos fazer. Eu falei, vamos, qual o nome? Viva Star. Viva está facinha. Facinha. Tranquilo. Assim, Viva Star, Viva Star, Viva Star. Difícil pra Desculpa. caralho. Linda. Mas é linda, Mas maravilhosa. difícil. Quem fez ela agora, ano passado não, esse ano, foi o Juninho Guita, lá da Igreja Batista da Itaberaba, Certo. Ah, o Juninho. com é uma isso. excelência. Ô, mano, mas você não viu quando a gente fez com o Morro Grande? Que Não a gente fez vi. com roupa e Não tal? vi, Vou não te mandar o link. vi, não ficou vi. maravilhoso. Manda lá pra mim. Fizemos encenando. Essa do cara. Juninho eu fui assistir. Deve ter ficado Meu, louco. Juninho é um baita do não, monstro, ele é velho. Guitarrista monstro, né? monstro, e gente monstro, boa monstro, pra monstro. caralho. E aí eu fui assistir a Viva Estar lá. E essa foi a primeira. Vamos lá. Vai lá o Cadu ouvir, soprano. Naipe por naipe. E detalhe, o ensaio não era separado. Era tudo junto. Era ali. tudo junto. Não, aí você Então- mete aquela. Gente, ouve em casa pra chegar pronto. Isso Fiz, nunca acontece. gravei. Eu transcrevi todas as músicas, as letras pro Word. Certo. Entreguei para cada um integrante a apostilinha com a letra e o CD com a voz. Escute, Chegava no todos. ensaio. E aí chegava uns ou outros, Tá. chegava. Só que assim, eu tinha as pessoas pontuais que me ajudavam muito. Ok. Então, por exemplo, a minha irmã mais nova segurou o soprano para mim, Legal. né? Junto com a minha mãe, porque minha mãe é um soprano nato. Não manja nada de partitura, mas
com uma afinação, com uma voz maravilhosa. Ela disse que não, mas minha mãe tem um soprano forte. Certo, segurou. Não então. é lírico, mas é aquele soprano de coral mesmo, Sim. sabe? Aquele bem encorpado, é minha mãe. Então minha mãe e minha irmã mais nova seguraram. A Sabrina, que é minha esposa, com um contralto maravilhoso que ela tem, apesar dela cantar soprano na igreja no louvor, primeira voz, mas tem um contralto, eu falo para ela que eu gosto mais de ouvir ela cantando contralto, porque o contralto dela é maravilhoso. Olha que legal. Aquele contralto bem amadeirado, sabe assim? Uhum. É o contralto dela. O meu cunhado e o meu pai, que antes do AVC, porque meu pai teve um AVC, Nossa. o meu cunhado e o meu pai que seguravam ali o tenor, eram as duas vozes pontos, né? As vozes guia, assim, que segurava o tenor. E o pastor e um irmão que já não está mais na igreja, que é o Nicolino, que segurava o baixo. O baixo. Então eu tinha essas vozes, aí eu ficava no ouvido dos caras e Dá pra passava fazer para já. eles, aí os caras tal. E aí com isso a gente fez 4 anos, Caramba. cantatas. Nós nos apresentamos lá no Shopping Pirituba. Cara. Distinto. Olha que É, legal. que hoje É o virou Rodão, né? virou Rodão agora. Nos apresentamos lá Que na praça, legal, numa cantata de cara. Natal. Então assim, Deus Olha. trazendo o propósito Pro do improvável. improvável e mais, cara, honrando Que de um legal, jeito. cara. Por isso que pra mim tietar aqui Que é da muito hora. legal, porque isso aqui pra mim é improvável, mas Total. pra mim é Deus é Deus bom. honrando, sabe? Deus, meu, você tem gente tarimbada pra trazer aqui. Se a gente pegar na associação, tem pastores que têm histórias muito não, melhores tem. que a minha. Não, Você entendeu? Mas assim, estar aqui é quase Paulo lá em 1 Coríntios, dos apóstolos, eu sou o último e quase não sou. Ainda tem que ficar me Ainda tem que- defendendo para as igrejas. Eu só apóstolo, sim. Dos apóstolos eu sou o último e quase Cara, não que sou. legal. Então assim, entendeu? Olha, não, e É mais uma coisa que a gente tem em comum aí. necessidade de igreja vai forjando a gente, né? A gente vai aprendendo. Vai. Agora, sabe uma coisa que, dentro da sua fala, um pouco da minha, acho que de uma baita galera que vai assistir, é como às vezes falta de como resolver conflito em relacionamento e tal, aquela história de primeiro procurar a pessoa. Sim. Isso é muito importante. Então, tipo assim, rola uma comissão, rolam conversas, rolam reuniões. Quando a situação chega pra você, você já tá vendido. Exatamente. O cara, no seu caso, o cara já chegou com a disciplina. Já. No meu caso, o cara chegou e falou: não, você tá errado, só precisa encontrar onde. Aqui, não, então você é responsável. Quase que o destino Putz, cara. definido já, né? Não, exatamente. É Tipo, extremamente olha, errado nós vamos isso aí. ter uma reunião só pra gente te comunicar o que já decidimos ou pra agir porque nós já descobrimos, já reunimos, já conversamos e você tá em disciplina. Mas você fala, pô, da parte de quem, velho? Não, Eu da acho- gente que sentou aqui, o Sinédrio e distribuiu. Eu acho assim, Arodão, a minha opinião, tá? E aí alguns podem até discordar. Eu acho que a fonte do assunto, ela tem que estar presente. Entendi. Se a fonte do assunto, nós vamos falar sobre o Cadu, ele tem que ter conhecimento. Por quê? Ah, sim. Pra ele ter pelo menos a oportunidade de uma defesa, se Sim. caso precisar. Não, aí eu já, Ou- quando você falou fonte, eu pensei de um outro lado. Então já tem que as duas fontes. O cara que estão acusando e quem tá acusando. Sim, não, porque Porque às quem vezes está quem tá acusando vai estar acusando sentado. não quer resolver nada. Não. Às vezes, tipo assim, eu não sei como que essa história sua Uhum. chegou pra liderança da igreja. Entendi. Alguém levou. Entendi. Alguém viu. Alguém soube. Se os caras reuniram pra conversar sobre isso, é porque... Aí eu tô falando dessa fonte. Mas você não concorda comigo que alguém que faz isso, ele vai ter interesse em participar em loco? Então, mas aí eu acho que falta a postura da liderança de falar, peraí, Isso. beleza. Olha, Você veio falar posso que- mudar a postura? Você veio falar que o Cadu tá andando com gente de outra doutrina, Eu né? vou mudar a Então a palavra gente vai postura. chamar ele e você vem junto. Porque nessa hora, ou na hora de assinar, como esse pastor falou, os caras regam, falando, não. Eu só vim falar, mas não quero resolver. Não, então você veio falar por quê? Eu mudaria a palavra postura por uma frase. É o exercício do amor cristão. Eita, aí não. Aí você já quer, Não, eu quer quero. até amor, né? Eu quero exatamente assim. Você já quer até Porque amor, assim, né? você vê Entre os isso. caras. Não. Você vê isso no mundo corporativo. Beleza. Não é certo, Sim, mas é no mundo você corporativo. entende. Você vê isso numa família onde há uma disputa. Não é certo, mas é numa família. Agora, dentro da igreja, Eu acho que... onde que fica o exercício do perdão? Onde que fica o exercício do amor cristão? Onde fica tudo isso aí? Até eu acho que aí entra aquele lance do tu porém, né?
Então, se na porém. empresa ser assim, na família, tudo bem, mas vocês não. Pô, ainda mais porque, segundo Jesus, o amor entre nós é para servir de testemunho para quem tá lá fora. Exatamente. E nós não estamos conseguindo exercer amor entre a gente. Exatamente. Isso é uma loucura, né, mano? Isso é. É aquele... Aí por isso que tem muito ferido de igreja, muito. Exatamente. Eu não acho que, assim, eu não concordo com a. Não sei se o nome é esse, mas eu vou usar. Com a militância do desigrejado. Mas eu A entendo. ideologia, né? Eu sou contra qualquer também não. militância. Mas assim, eu entendo. As pessoas falam, meu, fui ferido pela igreja e não. Mas olha, vou te dizer Eu que a entendo maioria um pouco. deles tem um porquê. Então, é isso que eu tô A dizendo. maioria deles tem um porquê. Porque às vezes o ferido sai, quem machucou fica. A gente tem, a Às gente tem vezes, o né? projeto lá que a gente conversou tudo bem que quem encabeça o projeto são músicos atuantes nas igrejas de cada um deles, Uhum. mas a ideia do projeto é exatamente atender esses dois públicos. Aqueles músicos mais inexperientes que estão chegando e também aqueles músicos que foram abandonados pela igreja porque são profissionais e tiveram que sair para tocar. Você quer falar Você desse entendeu? cara? O Porque desigrejado, isso aí- sabe assim? E aí, como é que faz nesse caso? E às vezes o cara sai sem pelo menos ser consultado. Ele é tirado, ele é. Entendeu? Então, Sem ser consultado. Isso é falta de amor, concordo, né? Não é falta do exercício do amor cristão? Concordo. Dentro da igreja, e isso, Haroldão, infelizmente, a gente vê isso não só na música. Uhum. A gente vê isso nos ministérios. A gente vê isso nas lideranças. A gente vê uma série de coisas que não deveria acontecer na igreja. Concordo. É aquele lance que você falou, os lá de fora têm esse costume, nós não. A gente não pode. A gente tem que... Não foi o que Jesus fez? Jesus partiu o pão com quem ia trair. Jesus partiu o pão com quem ia negar. Pois é. Ele estava lá partindo o pão. A última pregação que eu fiz, a penúltima que eu fiz foi exatamente sobre isso. Se você tem certeza de que você vai morrer, quem você convidaria para o seu último jantar? Você tem certeza que você vai morrer. Você já É sabe. o teu último ato. Quem você convida para estar na mesa? E não Traíra, só né? isso. O que vai E não negar. só isso. Que tipo de assunto que você quer na mesa? Cara, olha o que foi o último jantar de Jesus. Ah, eu sou maior do que você. Quem será que é maior, mais importante que a gente? Ó, esse cara que vai me trair. Você tá dizendo que estamos juntos, mas você vai me negar daqui a pouco. Olha, era o último jantar. E aí o que Jesus faz? Pega uma bandeja, Serve os caras. serve os caras. E ele não serviu só lavando, ele serviu o pão também. Serviu o cálice. Você entendeu? Servindo. E ainda mandou a gente servir. Oh, meu Deus do céu. E aí, como que fica o exercício do serviço numa situação dessa? Se a pessoa que está sendo um assunto não está tendo a oportunidade. Então, mas daí eu acho que essa galera, o que acusa, o que tá com as pedras lá, comparando com a mulher adúltera, né? É uma galera que já entrou naquela vibe que a gente falou antes, de se achar melhor por algum O motivo. crentão. É. Então, tipo assim, não é que eu não tenho pecado, é que o meu vocês não descobrem. É. Ou O meu pior, vocês né? não Ou sabem. quando ele acha que o dele é menor. Também. Isso que é o- o meu não é, tão. É um problema, né? Cara, Porque mas olha o seu caso. Tocando com pessoas de outra doutrina. Doutrina, É muita exatamente. falta de visão de amor tal, mas de visão de reino de Deus. total. Eu já Total. tive que lidar com isso também em algum momento. Tipo assim, você tá fazendo um trabalho visando o reino de Deus e o cara fala, olha, você vai ter que parar porque não faz parte da visão da nossa igreja local. Eu falo, isso. como é que é, jovem? E o pior é que eu sou trouxa, eu ainda paro, né? Tipo assim, aconteceu, como aconteceu essa vez. E a gente que tá há muito tempo na igreja, tal, não sei o que, a gente passa por situações assim, né? Uhum. Por algumas decepções. Graças a Deus permanecemos, né? Mas também vimos muita gente boa que não era pra ter saído e saiu porque, não é? Tipo, é um sentimento meio ruim assim. Claro que a gente continua incentivando. Pô, somos pastores, estamos cuidando dessa galera, fazendo tudo que podemos pra A gente isso. vai ver isso a vida inteira. Sim, são humanos, né? Faz parte São humanos, da mas trajetória. Mas se você for ver, desde sempre da história do povo de Deus, a galera da liderança, mano, não ajuda muito, né, velho? É Não. quem tá na frente. Era os religiosos. Você vê que as tretas de Jesus sempre era com os religiosos, não era com os pecadores. Era com os religiosos, sempre. Tem uma frase, eu não sei o autor, se vocês descobrirem, deixa nos comentários aí. Que diz que Deus te deu asa e a religião te coloca em gaiola. Essa frase eu gosto muito dela. Porque se você souber tratar com a religião, se você tiver a luz da Bíblia
sobre a religião, cara, ok. Você pega a Bíblia, coloca ela, é como ler o Antigo Testamento, né? Sim. Pega Jesus O novo, é. e Não, traz luz. O sentido A da... religião é boa, mas É. o problema do dogma é o fanatismo. Isso, é a religiosidade. É a aí que religiosidade, pega. A exatamente. religião em si não é ruim. A religiosidade é, seja ela de qual for, porque você vai pegar outro tipo de fé que o extremista é um problema sério. Não, seríssimo. Manja, não é só a fé. Sim. É o extremo que acaba... É a religiosidade, exatamente. E, mano, você não acredita, né? Tá acabando. Quando a Stephanie avisa ali é que tá acabando. não é e eu possível. nem entrei nos Não é assuntos. possível, a gente não Acabou. conversou nada, a gente não falou A nada. gente conversou quase 1h30, Meu 2 Deus. horas e... Olha aí. Que loucura. Conversa boa. Conversa boa. Bom, vamos pontuar aqui. Não é um ping-pong, mas como que a gente se conheceu, Cadu? O que você Olha, lembra? Eu acho que o primeiro contato que a gente teve de trocar uma ideia, um bate-bola, foi lá no Colégio Adventista. Nossa! Foi lá no Colégio bem Adventista. lembrado, Eu acho cara. que esse foi o do Bem bate. Eu já te conhecia. Dois Porque batistas você no Colégio do Colégio Adventista. Foi um evento É, a que gente teve já lá. se conhecia, A gente mas já lá se que a gente trocou ideia, A né? gente já se conhecia Verdade. de Se graça e vê, paz, boa aí, noite, tal. aí beleza, tal. Você com a Jubanoc, eu É, participando na lá Jubanoc. com os meus jovens e tal. A gente já se conhecia, mas não do trocar De trocar ideia. Você entendeu? Não de trocar ideia. Cara, Lá foi, inclusive foi um café, né? foi um café que Tomou eles um café fazem junto, pra levar os trocamos uma pastores. ideia e tal. E onde que meus filhos estudam hoje? No Adventista? Você acredita? Aqui Olha. de Santo Amaro. Olha, Os dois. E a gente gosta do e ensino. o convite lá foi muito carinhoso. É muito cara. legal, Foi os muito caras são gente carinhoso. boa. Eu procuro tomar sempre o cuidado com a doutrina, né? Tô sempre perguntando especialmente pra Ive, né? E aí, filha, como é que tá? Deixa eu ver o ensino de religião, como é que é, porque eles têm a denominação deles. Mas a gente vai com os cuidados em casa. Quando eu comparo com os problemas que a gente teve na rede pública, não tem nem comparação. Não O ensino tem, dos não caras tem, é não animal. Tem, não tem. O desenvolvimento da Ive, do Noah, desde a alfabetização, o Noah tá no segundo agora, né? Não teve igual. Assim. Olha aí. Então eles estão muito. A educação adventista nesse sentido do colégio é muito bom. Ah, você não põe no colégio batista, porque eu moro em Santo Amaro e o colégio é em Perdizes. Não tem Ano que vem eu quero ver se eu cabimento. coloco os meus lá. Tomara, velho. Batista. Tomara. Onde que você mora? Que eu não sei, Freguesia região. Na do- freguesia mesmo? É, eu moro do lado da Igreja da Matriz. Ah, ok. Eu moro na rua da igreja. Tá, Ibafó. A Ibafó é na Chico de Paula 531 e eu moro na rua ali. Ah, na mesma Na rua. mesma rua. Eu fui fazer um pagode na Matriz lá esses dias, hein? Que dia foi? É mesmo? 7 de setembro. Ah, você tem que avisar, meu. Que aí eu pego a galera e vou pra lá se tiver Pô, oportunidade. foi legal, fizemos Você um pagodão avisa, lá, tá? É bacana. botamos som. Era aniversário do Força da Fé, um dos grupos que eu toco, né? Foi um Então, pagode foi da o hora. que eu lembro do nosso primeiro contato, assim, mais próximo. Eu acho que foi lá Aí depois mesmo. a gente começa a se encontrar, porque aí começa o meu processo de concílio. Cara, a gente não falou de quase nada, hein? Então, eu tô Faltou falando pra tudo você. caramba. Olha, cara, acho que você vai ser o primeiro que vou ter que fazer uma parte 2 Olha aí aí, do, vamos ver o que a galera vai do achar. podcast, porque E aí foi lá, nosso primeiro contato de ideia. Ou Aí a se- gente se aproximou mais. ou se esse tomar strike, né, a gente faz Vamos o, ver, né? o remember O que, no que vai rolar? o O que, que resumo. vai rolar? E, mano, fala dos seus livros. Cadê o livro que você trouxe? Ah, eu trouxe um aqui pra Você trouxe um deles, né? esse aqui é um deles. Esse aqui eu escrevi em parceria, eu publiquei, a Sabrina prefaciou. É um enigma chamado Adolescência. Olha Esse que é um legal, dos... gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, dá pra ver aí? Dá. Deixa eu ver, eu fico torto. Aí, agora sim. Isso. Esse Gente, aí é como É o criar... Cadu e a esposa. Olha que legal. Um enigma chamado Chamado Adolescência. Cara, um livro absolutamente necessário, talvez para todas as gerações, mas a nossa, cara, a nossa adolescência tem sido atingida aí pelas redes, pelo vício nas telas e tudo isso trazido Esse mais livro- ansiedade e tudo Esse mais. livro aí, só um resumo, Bora. eu fiz esse livro porque eu estou pós-graduando em neuropsicanálise. Muito Né? bom, muito Então bom. hoje os nossos jovens, nós temos a geração com mais possibilidades, mais oportunidades, mas nunca se encontrou uma geração tão depressiva, tão ansiosa, que sofre com tantos maus assim desse tempo, né? Dessas possibilidades, tudo Tem muito tanta rápido, possibilidade. quantidade de informação que eles são bombardeados. Então esse livro é um livro que traz algumas dicas de como lidar com esse tipo de situação à luz da palavra de Deus. Lembrando que eu tenho dois filhos, né? Um já entra aí na maturidade, já saindo dos 19, o outro
ali na transição dos 15 para 16, então foi um livro muito gostoso de escrever, porque eu trouxe uma abordagem bíblica, que tem que ser o fundamento, Sim. mas com essa visão também voltado para a psique e Com essa visão Muito e com essa bacana. vivência, né? É. Também. já a Olha que experiência legal, de ser gente. pai de jovem e adolescente. Esse E esse é um doce. Vou falar dos outros já, mas esse aqui, olha que legal o final, ó. Deus está presente, oferecendo a graça e a sabedoria necessárias para criar filhos que honrem e glorifiquem o seu nome. Amém. Ó. Isso aí. Entendendo a adolescência, fundamentos bíblicos de paternidade, falta muito. Comunicação eficaz, construindo a confiança, ensinando valores e princípios, enfrentando desafios. Olha, sem nem li o índice todo, mas sensacional. Então esse aqui é o Enigma chamado Adolescência, pela editora Uiclap. Uiclap. Você pode achar tanto no site da editora, UICLAP, ou você pode procurar na Amazon também. A gente depois vai achar o link, eu deixo aí nos comentários. Ou direto na Bia, wiclap.bio/Caduma Oliveira, tudo junto. Aí vai estar a bio com a apresentação de todos os livros. Depois eu vou pegar esse link aí e deixar aqui na descrição também. Ah, a foto do casal linda, aqui não vai dar pra vocês verem que tá menor. E os outros livros falam do quê? Então, eu tenho um livro que fala, ele não é autobiográfico, mas eu conto muita história, essa história do violão mesmo que a gente conversou aqui, tá lá. Como Deus foi transformando as coisas da minha vida que poderiam causar um trauma, poderiam causar um problema para mim no futuro, poderia levar para um caminho de destruição, e aí o Espírito Santo ressignificou, e aí Deus ressignificou e eu consegui transformar isso em bênção. Então, por exemplo, essa questão do violão que a gente discutiu aqui, isso aí me transformou, me deu a opção de aprender o violão e ter outros quase 150 alunos de violão. Olha. E hoje, inclusive a gente tem um programa lá na Ibunte, do Pastor Paulo, todo sábado, que é uma escola de música que ensina violão. E qual que é o custo? O custo é aprender e ensinar para mais 5. Nossa, Então, para todo legal, aluno de violão meu, o custo é esse. Você aprende e ensina para mais 5. É isso que eu vou te cobrar. Que então, legal. Tem lá nesse livro que está lá no site. Que legal. Lá eu tenho um outro livro que é um compêndio da história batista. Nossa, então, se você é batista, quer saber um pouco da nossa história desde o século XVI até a Ibafó, eu fiz um compêndio chama Batistas do Mundo ao Brasil. Muito legal. Tá lá esse compêndio, que é um livro que... Você aí que é batista, não sabe sua história. Não sabe quando foi inaugurada a primeira igreja. Acha que você não tem pedigree. Tem sim, jovem. Tá lá, tem uma história aí, pô. Muito tá legal. Lá. Batistas. Tem um livro que é um livro filosófico, chama E Enquanto. E enquanto o quê? Exatamente. Esse é o a lance. pergunta do mundo é, né? De onde vim? Pra onde eu vou? Ok. O que eu tô fazendo aqui? Cristo responde, a Bíblia responde. Mas e enquanto? Enquanto... boa. Esse é o livro. Esse é o E enquanto? Que legal, cara. Então é um jeito de você descobrir como você pode ser útil com a sua vida para entre o começo de Deus, e o fim. Entre o começo legal. e a eternidade. O fim e a eternidade. E enquanto? Tem esse aí, tem outros aí vocês. Cara, e tudo por esse link que você falou? Tudo pela wiclap.bio/Caduma Oliveira ou pela Amazon. Se der um Caduma Oliveira na Amazon, tem os livros lá. Só que na Amazon é mais caro. Olha aí, você tá vendo só? Fica a dica. Aproveita daqui a pouco a Black Friday da Amazon. Aí tem um de casamento que tá terminado já, que é Quando Minha Carne Dói. Esse tá terminado, não publiquei ainda. E eu tô escrevendo outro agora, que é 365 provérbios e um conto. E um conto? E um conto, que eu pretendo lançar em julho de 26, se Deus permitir. Mas o nome é curioso, hein, velho? 365 provérbios e um conto. Mas, interessante. Mas você viu que legal? Duas coisas interessantes. Primeiro, eu achei muito inteligente os nomes e as abordagens dos livros. Esse aí do casamento que você falou. Eu não vou falar o título do primeiro, e eu quero falar só sobre mais um. Se eu falar o título do primeiro, você sabe qual é? Vai dar strike. Vai dar strike. Então leia lá o título do primeiro. Só que tem um que é o primeiro, e o primeiro que eu escrevi. Só para registrar, quando eu elogiei o nome, eu tinha esquecido desse, tá, gente? Esse é o primeiro. Do nome é o strike. Tá, o primeiro é o do strike. Inclusive o pastor Daniel Simões leu, falou muito bem. Que legal. Obrigado, pastor.
parceiro. Joga bola com a gente de quinta-feira lá. Joga São mesmo? Juba. Porque sempre que eu chamei ele pra jogar, não, tô Joga, machucado, ele tava um joga migué. na quinta no seu site e no sábado ele joga campo. Olha, sempre que eu chamei então ele você pra já jogar, pode, ele dava um já migué. pode cobrar ele e falar, ó, como é que é essa história aí? Vamos ver, hein? Eu vou aparecer nesse futebol um dia, hein? É quando que você joga? Toda quinta-feira, Quinta é salão ou seu site? seu site. Toda quinta-feira Tá. às 8 horas. Eu vou aparecer um dia lá. Vai lá, Sempre falta eu sei que você goleiro. cata no gol. Sempre falta Eu sei que você goleiro cata nos no gol. negócios, Vai lá. não? O Gui é nosso goleiro lá. É goleiro? O Gui é um dos nossos guitarristas lá da BVS, é um Acho. dos nossos goleiros. Eu vou aparecer. Mas o livro que eu quero falar é o 21 Minuto que Enriquece. Quando você lê esse texto, parece um livro de coach, não é não? É, Com a chegada... Dá tempo ainda? Dá tempo Dá, ainda de mais dá, uma dá. historinha? Com a chegada da pandemia, bom, desde os meus 16 anos que eu atuo na área tecnológica. tecnológico. Trabalhei 9 anos para uma empresa da HP e Ah, tal. Com a chegada da pandemia, Não tinha mais como. zerou. O meu faturamento, ele não decresceu, ele zerou. Tá, Esse mês zerou. E aí, tinha 2 filhos, não tinha o Noah na época. tá. Sabrina, os 2 filhos. E O agora? que muita gente usa de recurso pro fim, eu costumo usar no começo, que é a oração. Uhum. E as pessoas têm a ideia de sempre deixar a oração pro final. Não tem mais jeito, vamos orar. Não, ora primeiro. Vai no Fica o começo. conselho, ora primeiro. Né? E aí eu orando, falando com Deus, falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Tudo fechou. Para os recursos tem um pouquinho, mas vai acabar. Né? A gordura vai queimar. Ninguém sabia o que ia acontecer. Não tinha Né? previsão. Né? Inclusive na introdução do livro eu falo sobre isso. O que eu vou fazer? A resposta do Espírito Santo para mim foi muito boa. Mexa-se. Foi essa. Eu falei, mas que jeito bacana, né? Vou me mexer para onde? Foi só isso, mexa-se. Aí naquela, tá, pega celular. A gente entra na marcenaria lá. Sim, você falou que foi o lance da pandemia, É. né? E aí pegando o celular, tal, scrollando o celular, de repente, curso de marcenaria inteligente. Estude em casa, 100% online, 100% grátis. Com um compromisso. Tava assim. Aí eu, saiba mais, cliquei. Era um curso que ensinava você a fazer peças exclusivas Uhum. com 16 módulos. Tá. E como que você fazia os 16 módulos? No primeiro módulo, era uma lição. Exemplo, aprender sobre madeira, sobre colagem. No final do módulo tinha um exercício prático que você tinha que fazer e apresentar para que você tivesse adesão ao segundo módulo. Pro próximo. Com isso você já ia eliminando os caras que não estavam interessados. Ok. E aí foi. Falei, meu Deus, isso aqui é um negócio interessante, eu vou fazer. Caramba. Peguei meu carro, lá na freguesia do paralelo ao de Gafacó, tem um bota fora, um ecoponto. Ah, sim. Fui com o carro, encostei o carro, fui lá. O que você tem de pinos aí? Pino. Pinos, Nossa. madeira, pinos. Tipo de madeira, pinos. Ah, tá. É muito usado hoje, para tudo quanto é móvel tem pinos. É a madeira barata, leve, Tá. faz até caixote de feira, aquela madeira do caixote de feira. Ok. Aí o rapaz falou, rapaz, tem um monte de madeira aí, vê o que você quer. E enchi o porta-mala do carro de madeira. Caramba. Levei para casa. Aí eu tinha na época uma furadeira, uma tico-tico, umas ferramentazinhas lá. Comecei a fazer o curso, passou o exercício, montei o exercício. Era uma peça. Vou pôr aonde? Era um porta-carteira. Vou pôr onde? Na minha garagem lá eu tinha uma prateleira, Aham. com tranqueira. Ranquei e pus lá. Segundo módulo, exercício. Ranquei e pus lá. Terceiro módulo, Foi em fácil. 2 semanas eu fiz os módulos todos. Só que eu tava com 16 peças expostas lá. Sim. Um belo dia em casa, o meu celular toca, era uma amiga. Du, você tá em casa? Tô. Tô com o meu computador aqui pra arrumar. Você não arruma pra mim? Claro que eu arrumo. Não tem nada pra fazer, vou arrumar o computador, vou fazer um troquinho. Falou, tá bom. Ela chegou com o esposo dela, um computador. Falei, entra, vamos tomar um café, você já me fala o que tem um computador. Ela entrou e fez assim, olhou. Olhou pras peças. E entrou. Fui lá, tal, o que tá acontecendo? Ah, tá muito lento, precisa fazer não sei o que. Eu falei, agora tá complicado pra comprar peça, tá tudo fechado, tal, vamos tentar Mercado Livre, precisa trocar HD, precisa trocar uma memória e tal. Falei, vou fazer pra você. Falei, tá bom. Aí a Sabrina fez um café, pôs lá na mesa uns pães, uns biscoitos, tomamos um café. Na hora de ir embora, ela saiu e falou assim,
quem fez essas peças aqui? Aí essa menina falou assim, o Du, ele tá fazendo um curso. O Du é marceneiro, ele trabalha com madeira. Não, ele tá fazendo um curso, tal. Ela falou, Du, eu tenho uma coisa aqui pra fazer, você não quer fazer pra mim? Eu falei, o que que é? Ela falou, uma mesa de luz. O que que é uma mesa de luz? Era um caixote com um acrílico leitoso e com luz embaixo, para usar na escola. Em 2019, se eu não me engano, nos colégios de São Paulo, começou a desenvolver, colocar em desenvolvimento uma linha de ensino chamada Emília Régio, que é uma linha de ensino que usa a cognição para ensinar para as crianças. E o que que se usa? Folha desidratada, pedras, areia colorida, pedaços, formas geométricas de madeira, e essa mesa de luz que colocava em cima para as crianças poderem. E essa amiga, ela produzia para atender essas escolas. Aí começamos a fazer e tal. Ela trouxe uma que era ligada em 110, com fio e tal. Como eu sou um cara da eletrônica... Você já manja tudo isso aí, né? Desde os 16 anos envolvida na área da eletrônica, me formei como tecnólogo em eletrônica e tudo mais. Para mim, foi bem tranquilo para fazer, só que a minha preocupação era o acabamento na madeira, porque eu era inexperiente. Tinha feito um curso online, sem ninguém... Falei, Luana, ela falou, quando você acha que me entrega? Eu falei, Luana, não sei, eu nunca fiz isso aqui, vamos tentar, você tem os materiais? Não, eu tenho os materiais, eu trago os materiais para você, eu só preciso da mão de obra. Falei, traz aí, eu vou ver quanto tempo que eu gasto e eu te falo. Ela trouxe, eu gastei uns 2 dias para montar. Quando eu entreguei a mesa para ela, né, ela pegou a mesa e ela teve essa reação, ela pegou a mesa assim e fez assim. Nossa, Du, como ficou bonita, quantas você consegue fazer? Nossa, já mudou, já escalou o negócio, né? Eu falei, não, mas peraí, Luana, como assim? Eu falei, não, o que você fizer eu consigo vender. Esse foi o start. Caramba. E aí eu peguei e montei uma empresa, só para resumir a história, para atender essa demanda dela. Então eu montei uma empresa com 21 passos. Os 21, lembrei. Montei uma empresa com 21 passos para montar, para sair do zero, do nada, e montar uma empresa que essa empresa desse lucro. Cara, que legal. Esses 21 passos, eu estava em casa um dia, a empresa já girando, me sustentando. Cara, e tem a mão de Deus aí total. Escuta. Tem mão de Deus total, isso aí você já vai entender. Cara do céu. Depois, se vocês quiserem ver, tem no Instagram, inclusive. Tem. Eu montei um Instagram que chama Em Casa 2020. E é muito louco, porque quando eu montei o nome, não tinha um Noah. Tá. E aí o nome ficou Em Casa, no sentido inglês de estar em casa. Só que Dentro, né? IN, K de Cadu, SA. Em Casa 2020. Ok. E aí o Em Casa é hoje. I é o meu filho Isaac. Nossa. N é o meu filho Noah. K, o Cadu que eu assino. O A, o meu filho mais velho, o Aleph. O S, a Sabrina. E o A, o nome tinha as iniciais de todos nós, cara. Foi um negócio absurdo. E quando aconteceu, a Sabrina viu e falou, amor, olha o que tá acontecendo aqui. Depois, se vocês quiserem, entra lá no Instagram. Em Casa 2020. Um nome com tem lá todas as festas. 2020 era o ano. 2020 era o ano. Ficou Em Casa 2020, tem lá todas as peças para vocês verem. E aí, o que aconteceu? Eu segui 21 passos para montar essa empresa, para gerir essa empresa. E aí um dia em casa, à noite, tranquilo, porque eu já tinha um faturamento e tal, o Espírito Santo, e aí? Você vai fazer com o que com essa ferramenta aí? Já me movi, pô, já tô fazendo. Já me movi. Era pra se mexer, né? Você não vai fazer nada? Mas, senhor, fazer o quê? Quantos pais estão passando pela mesma coisa que você? Assim. Cara, e quando o Espírito Santo fala comigo, é um negócio muito louco, porque eu sou muito burrinho. E eu sou um cara extremamente racional, sabe? Olha a soma. Burrinho, racional e batista. Olha aí. Difícil. Só Deus mesmo, né? Só Deus pra convencer. Você não vai fazer nada? Quantos pais não estão na mesma situação que você? Aí, ok. Peguei ponto por ponto. Seja magnífico. Tenha uma meta. Seja magnético. Mantenha a qualidade.
Ó, ó, gente, eu mutei meu celular, viu? Gente, eu sempre mutei meu celular, coloco no modo avião. Vira um corte isso aí, viu? Eu mutei meu celular. Misericórdia, não perturbe. É o irmão querido Douglas, mas agora não, João. Não precisa nem encerrar aqui. E aí eu peguei esses 21 passos que eu fiz e fiz 21 vídeos curtos e lancei no Instagram e lancei no TikTok para as pessoas assistirem. São 21 passos de como você gerir uma empresa. Sim. Do Né? zero. Do zero a empresa dar lucro. Só que o que aconteceu? Em cada passo que eu fazia, eu colocava uma referência bíblica e uma Ok. história. Muito Cada legal, passo. cara. Aí o que aconteceu? Quando eu terminei, a sensação de alívio. Ok, missão cumprida. O Espírito Santo, só isso? Oxi. Falei, Senhor, Ué, tá bom. ué. O que aconteceu? Os 21 passos viraram 21 capítulos Ok. e os 21 capítulos viraram 21 minutos que enriquece. Que é uma devocional diária que a pessoa pode fazer em cada um desses Sensacional. passos e ao final tem uma devocional prática. Tanto que em cada um final eu tenho leia esse texto e ao final do último passo leia a Bíblia. Nossa, sensacional, cara. Esse é o que eu tenho de mais. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro a publicar, assim. Primeiro livro. A publicar. Não foi o primeiro a escrever. O primeiro a escrever foi o biográfico. Tá. Mas eu retive ele para mim. Segurou. Mas o primeiro a publicar foi esse na pandemia. O Espírito ficou, e aí? E aí eu E publiquei aí, então as cara, histórias que dos legal, livros. mano. E Então aí? tem lá nas redes sociais. Tem lá nas redes tem o sociais. livro E o mais resumo, completo. final da pandemia. Esse casal que me mandava os trabalhos, obrigado, a gente não vai precisar mais. Porque agora as escolas têm o estoque que eles compraram na pandemia. Voltam os meus clientes da técnica, nesse Eita. intervalo eu monto uma carteira de cliente da marcenaria e hoje eu vivo essa dicotomia. Os Glória clientes a que eu Deus, atendia antes da pandemia e os clientes que eu comecei a atender durante a No pandemia. fim das contas, você, falando assim comercialmente, você mais expandiu na pandemia, Eu né? expandi, porque você eu abri foi mais pra uma uma outra vertente. Sensacional, Entendeu? Cadu. Sensacional. Não tinha como imaginar tudo isso se a gente não sentasse Olha aqui aí. pra conversar. Olha aí, que bom. Glória a Deus, mano. Ó, então a gente fala de indicação de livro. Agora, hoje eu vou indicar um autor. Ele trouxe um livro, mas eu vou indicar um autor que tem mais um monte de livro. Que tem o 21 dias, como é que 21 chama? minutos que enriquece. 21 Não minutos. são 21 minutos, é 21 minuto que enriquece. 21. Um minuto que a pessoa lê a Bíblia, Mas e você vê que, olha que interessante. Pelo título, parece coach. parece coach, né? Mas daí você contando a história, a gente entendendo, dá vontade de ler, cara. Olha aí. Sensacional. Então indicamos aí um autor. Cadu, quem que eu posso trazer aqui para conversar sobre a graça de Cara, Deus eu vou também? puxar a sardinha pra minha brasa. Bora. Se você quiser um cara pra mesclar, falar de vida na igreja, vida ministerial e vida de atleta, é o pastor Edelso. Pastor Edelso é corredor, cara. Pastor você Edelso já acredita, foi meu? triatleta, Triatleta. continua competindo ainda na categoria dele de hoje. Hoje acho que ele tá competindo. Ele não gosta que fala, mas hoje ele tá na 70 a mais. Ah, mas não parece. Ele né? tá, Só você mas saber. tá pegando O dia que pódio. ele me falou a idade dele, você tá brincando. Continua pastor. pegando pódio. E a Marina, que é a esposa dele, fala: gente, quando eu penso que ele vai parar, ele pega um pódio. Aí ele Olha, pega gás pro continua. próximo. Então ele seria um cara muito E legal. ele de- conseguiu te levar na corrida aí? Não, você não. Fiz fez, algumas provas com ele em Que 2015 e legal, 2016. mano. Fiz algumas provas com ele, só que a minha pegada é mais. Não que eu saiba, né? Mas a minha pegada é mais futebol, né, meu? A corrida. Eu prefiro o esporte a do minha futebol. pegada é né? mais futebol, é. Cadu, sensacional, cara. Eu acho que a gente conversaria mais horas aqui. Olha aí, que Essa legal, é a que minha, bom, poxa, minha fico feliz. impressão. Quem Feliz. sabe tem um segundo aí, né? Uma segunda de graça. Segunda, é isso aí. segunda de graça com Cadu Oliveira. E, mano, muito obrigado. Muito obrigado. A gente precisa mesmo caminhar. Eu não posso terminar sem te agradecer, cara. Imagina, Poxa, obrigadão pelo jovem. Eu convite que aí. agradeço. É o tanto Foi de o história aí, convite mano. à minha cara. Como... Improvável. Ah, o improvável, Foi o convite né? à minha cara. Eu consigo perceber a graça de Deus aí, porque Olha foi isso, de fato como deveria ser. Não, então, agora já entendi. Das duas, uma. Ou você fala de uma forma improvável, ou dá um instrumento pra ele.
que dá conta. Que aí Que dá dá certo. jeito, Aí dá- ele entende dá que é bom, dá bom, dentro dá bom, do dá bom, improvável, dá ali bom, com dá bom, propósito. Cadu, obrigado. Manda uma última mensagem aqui pro pessoal e a gente encerra. Gente, a mensagem é dizer que só existe um caminho, Jesus. Não tem outra coisa. E Jesus, não o Jesus teórico, não o evangelho teórico, mas o prático de relacionamento. Não tem como te convencer de Deus. Quem convence isso é o Espírito Santo. Mas eu tenho como fazer um convite. Se aproxime de Deus, se relacione com Ele. Com certeza você vai entender o que é esse papo aqui, por que dos nossos risos, por que de tantas coisas que a gente passou e a gente continua com a esperança do porvir, porque Deus, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é real. Mas o único jeito de você perceber isso é se relacionando com Ele. Então, deixa Jesus entrar na tua vida. Amém, glória a Deus. E para você que já é crente, não deixa Jesus do lado de fora. Igual ele estava batendo na porta da igreja lá no Apocalipse. Deixa ele para dentro. Pra dentro. Continua firme em nome de Jesus. E não esqueça do rolê da internet. Você, por favor, se inscreva no canal, curte, compartilhe. Isso ajuda a gente a levar as histórias do Cadu. Eu sou amigo do Cadu e não sabia das Olha histórias. aí, ó. Agora dá pra gente levar, deixar mais pessoas. Sabe o que é legal, entre outras coisas, você compartilhar? É porque as pessoas são diferentes, com vidas diferentes, histórias diferentes e testemunhos diferentes. Então, é possível, e eu creio, e antes da gente fazer isso aqui, a gente ora para que isso aconteça, para que haja uma identificação. Então, seja em que momento for, cara. Às vezes é o cara que é roqueiro e acha que não vai ser aceito na igreja. Às vezes é o cara que é músico e fala, pô, mas nem vai ter espaço para mim. Isso aí. Às vezes é o cara que foi machucado na igreja porque tirou ele lá, ficou de disciplina sem saber. E nem deu pra gente falar do chamado pro ministério, Não, mano. não falamos do chamado, eu- concílio. você vai ter que Nossa, voltar. meu A gente Deus. vai ter que marcar outro Teve dia. assunto. Eu vou marcar uma mesa um dia, tipo, pra trazer. Cabe até 4 pessoas aqui, trazer de novo alguns pastores pra gente trazer um assunto Legal, aqui e soltar bacana, na mesa. Aí bacana. você vai vir também. Ah, deixa eu só fazer uma coisa, senão meu pastor vai brigar comigo. Ele gosta muito Bora. que eu faço isso. Diga lá, meu povo, e graça e paz. Olha aí. Por favor, não ouça isso e fala tamo junto, porque Não. na igreja deles não pode. Não pode. É pecado. Se você falar tamo junto lá, você fica de disciplina, os caras te tiram do altar lá. Valeu, gente. Deus abençoe. Toda segunda, 20 horas, estou esperando você aqui. Beijo. Vai com Deus.